Após um acidente bizarro, eu acordei em um mundo perigoso e desconhecido, onde um homem misterioso tenta me enganar a todo custo. Mas nesse meio tempo, eu descobri a força das heroínas e como devo capturá-las. A história se inicia com Yun Xing contando sua trajetória. Ele explica que perdeu seus pais quando era pequeno, e sua irmã mais velha, Yun Wan, o criou como se fosse um filho. Mesmo sendo pobres, eles viviam uma vida pacífica. No entanto, há mais ou menos um ano, sua irmã começou a desaparecer por alguns dias, e quando voltava, não explicava o motivo do sumiço. 3 meses atrás, foi a última vez que ela desapareceu, reaparecendo em uma fábrica abandonada, gravemente ferida. Desde então, ela está em estado vegetativo. Para pagar o tratamento de sua irmã, Yun passou meses elaborando um novo modelo de negócio e hoje, finalmente foi chamado para apresentá-lo a um investidor. Ele acredita que essa é uma grande oportunidade. Uma voz distante o chama de querido e pergunta por que ele está andando sozinho por ali. A garota segura o braço dele e diz que, por ser a rainha da beleza da escola de negócios, muitos lobos maus estão de olho nela. Yun pergunta se ela não está segurando a pessoa errada, o que a deixa espantada. Ela pergunta por que ele está vestido com as mesmas roupas que seu namorado, e se ele está tentando tirar proveito dela. Nesse momento, um homem chega do outro lado da rua e pergunta o que Yun está fazendo, acusando-o de flertar com sua namorada na sua frente. A garota sai correndo, chorando, para os braços do namorado, enquanto algo chama a atenção de Yun. Vindo em sua direção com grande velocidade, um guerreiro de olhos vermelhos e armadura dourada, montado em um cavalo, avança. Em poucos segundos, o guerreiro atropela Yun, que cai no chão. O homem pergunta se sua namorada está bem, e então percebem que Yun já estava sem vida. Mas, nesse exato momento, Yun aparece em outro lugar, embaixo de 2 coisas macias e redondas. Ele pensa que esse toque suave é bem diferente do que esperava ao ser atropelado por um cavalo. Então, ele abre os olhos e se assusta ao ver uma mulher em cima dele. Ele se pergunta onde está e quem é aquela mulher. Ela, por outro lado, apenas procura um pouco de água. Yun se questiona se já está morto e se aquele lugar seria o submundo. A mulher se aproxima de Yun, pedindo água. Ela se apoia na perna dele, tentando se aproximar ainda mais em busca de água. Rapidamente, Yun se afasta e pede para ela ter calma, pois ele não pode dar essa água para ela. A mulher, que estava acorrentada, grita furiosamente por água, e suas caudas aparecem, o que deixa Yun chocado, pois não esperava ver caudas em uma pessoa. Ela vai em direção a ele novamente, segurando-o, e o beija. Uma mensagem de sistema aparece, dizendo que a heroína do jogo desbloqueou uma habilidade aleatória e que quando a favorabilidade da heroína atingir 100%, ela entrará em um livro e o anfitrião poderá invocá-la quando quiser, além de desbloquear uma profissão para ela. Além disso, surge uma missão de sobrevivência por 3 dias, com a recompensa de 1000 pontos e o retorno à vida real. Enquanto está sendo beijado, Yun se pergunta por que está vendo mensagens de sistema, se ele viajou no tempo, e o que tudo aquilo sobre a heroína significa. Nesse momento, uma mão surge por trás de Yun e o puxa para trás, deixando a raposa na mesma posição em que estava, beijando-o. O homem que puxou Yun diz para ele ter muito cuidado com aquela bruxa, afirmando que foi muito difícil capturá-la. Ele também comenta que notou que Yun se veste de forma estranha, provavelmente sendo um estrangeiro. Uma gota cai sobre a roupa da raposa, que a pega com o dedo e a coloca de volta na boca, gritando para não desperdiçarem nenhuma gota. O sistema avisa que a favorabilidade com a heroína aumentou em 10%. Ela diz que, já que Yun a ajudou a matar um pouco da sede, dará um conselho: não confiar nesse padre taoísta. O homem grita, dizendo que ela continua tentando enganar as pessoas mesmo estando prestes a morrer. Ele chama nosso protagonista de pequeno diabinho por um instante, mas logo se recompõe e fala para Yun não se deixar levar por ela. Ele então comenta que já está ficando tarde e que monstros costumam aparecer na vila, então é mais seguro se abrigar. Yun se pergunta por que o padre taoísta o chamou de pequeno diabinho do nada, e acha tudo muito estranho. Alguns minutos depois, chegando na vila, uma sombra é vista correndo ao longe. O protagonista pergunta ao padre taoísta se ele viu aquela sombra.
O homem responde que não prestou atenção, mas como já está quase noite, pode ser um dos monstros. Ele então pede para que Yun o chame de Ling Shuzi. Ele explica que desceu as montanhas por ordem de seu mestre para capturar o demônio raposa. O protagonista pergunta: já que o demônio raposa foi capturado, por que Ling Shuzi não voltou? O homem fica petrificado com a pergunta, pois achou que Yun iria adorá-lo depois de ouvir que ele capturou o demônio raposa. Sem graça, o homem responde que ainda tem algumas pendências, e por isso não retornou ainda. Nesse momento, uma garota chega ao local e diz a Ling Shuzi que ele trouxe um estranho de novo. O padre diz à garotinha que Yun está procurando um lugar para passar a noite e pergunta se ela o deixaria dormir em sua casa. Ela responde que gosta de um aroma agradável e permite. Andando pela vila em direção à casa da garota, Yun percebe um cheiro forte e estranho. Chegando à casa, a garotinha avisa que aquele é seu lar e que seus pais parecem não estar em casa no momento. Ela também diz para eles se sentirem à vontade e que quando seus pais chegarem, os apresentará, mas avisa que não sabe se resistirá à fome. Yun se pergunta sobre essas falas confusas da menina. O padre taoísta diz que tem alguns assuntos a resolver e se despede de Yun, deixando-o sozinho. O protagonista observa a casa humilde, mas que cheirava a peixe. Ele então avista novamente a mesma figura que viu antes correndo pela vila. O homem, coberto por um muco pegajoso, tenta avisar Yun para correr dali, dizendo que ninguém naquela vila está vivo. Ele pede para que nosso protagonista vá embora antes do amanhecer. Yun pergunta quem ele é, mas a garotinha chega nesse exato momento, perguntando com quem Yun está conversando. Sem pensar duas vezes, ele sai correndo da casa, convencido de que algo está errado com a vila. Ele também pensa que, provavelmente, aquele homem era um viajante do tempo como ele, pois estava usando roupas modernas e, com certeza, sabia de algo sobre aquela vila. Nesse momento, uma missão oculta é ativada. Yun para por um instante e olha para trás, procurando o homem. Ele acredita que o sujeito correu muito rápido, pois já não estava mais ali. Yun se vê cercado por pessoas estranhas, e uma voz surge, dizendo que também já esteve cercada desse jeito e que não precisa temer, pois eles não fazem mal algum. A voz vinha de uma moça encostada em uma árvore ali perto. Ela completa dizendo que, devido às roupas de Yun, provavelmente ele era mais um viajante mandado para aquele lugar inesperadamente. Yun fica aliviado por encontrar um membro de equipe humano e em estado normal. A garota se apresenta, dizendo que se chama Ai Xiaoqing. Sob a luz de uma lua vermelha, os moradores do vilarejo ficam sedentos e com muita fome. A garota percebe que o que o padre taoísta quis dizer sobre monstros à noite é que os aldeões se transformam ao anoitecer. Quando ela começa a falar novamente, um ataque passa bem ao seu lado, acertando um dos aldeões monstros que estava atrás dela. Assustada, vendo o monstro caído ao chão, ela pergunta onde Yun conseguiu aquela arma. Ele responde que a trocou na loja do sistema por 100 pontos de recompensa. Ela então pergunta onde ele conseguiu esses pontos e se não precisaria completar a missão de sobrevivência para obtê-los. O protagonista pensa que ela ainda não ativou a missão oculta e decide procurar os outros membros da equipe, já que ela pode ter dado um palpite sobre ele ter viajado no tempo por causa de suas roupas. Nesse momento, os monstros começam a se levantar novamente. A garota fica assustada, pois, mesmo com um ataque direto na cabeça, eles ainda estão se levantando. Sob o efeito da lua vermelha, os moradores transformados em monstros avançam. Xiao Qing se vira para perguntar o que eles farão agora, mas percebe que Yun nem está mais ali. Correndo, ele pergunta por que ela ainda está parada. Ela o chama de bastardo e pergunta como ele pode deixar uma garota para trás assim. Os monstros continuam perseguindo-os, e enquanto corre, o protagonista continua atirando. Xiao Qing pergunta por que ele está desperdiçando balas, já que elas não fazem efeito. Ele responde que pode ser útil dependendo do propósito e explica que, ao serem atingidos, os monstros caem no chão, ganhando assim mais tempo para eles correrem. Um tempo depois, eles se aproximam de onde a demônio raposa está. Xiao Qing pergunta por que ele a trouxe para perto da bruxa, insinuando que ele pensa que não tem saída e quer que uma linda bruxa o devore. Irritado, o protagonista pergunta se ela não acha que há algo errado com Ling Shuzi, pois ele não avisou que os monstros da aldeia eram os próprios moradores.
Xiao Qing responde que isso faz sentido, mas pergunta o que isso tem a ver. Yun explica que, nitidamente, essa demônio-raposa está do lado oposto de Ling Shuzi, e que, mesmo que ela não seja uma boa pessoa, pode ajudá-los a sair dessa situação. Yun se aproxima da raposa, que diz que ele é um ótimo irmãozinho por vir até ela para dar água, sabendo que ela está com sede. A raposa se aproxima mais uma vez das pernas dele, e Yun diz que já falou que não pode dar água a ela ali, pedindo para que eles vão para um lugar mais reservado. Ele então segura o queixo dela e a beija, fazendo com que a favorabilidade da heroína aumente mais 10%. Ao olhar para ela, ele percebe que a favorabilidade aumentou novamente, e então entende que é assim que ele captura uma heroína. Decidido, ele continua beijando-a repetidamente, de várias maneiras. Alguns minutos depois, os aldeões monstros começam a se aproximar novamente. Xiao Qing grita, desesperada, avisando que eles estão chegando e pergunta se Yun vai continuar se divertindo. Cansado, o protagonista percebe que a favorabilidade não está mais aumentando e acredita que todo seu esforço foi em vão. A raposa diz que ele quase a sufocou, mas, como ele tentou ajudar a matar sua sede, ela decide ajudá-lo desta vez. Ela levanta uma de suas mãos e lança uma barreira de fogo na frente dos zumbis aldeões. Xiao Qing percebe que os aldeões têm medo do fogo, e por isso não estão avançando, e começa a chorar. O protagonista pergunta o que está acontecendo e por que ela está chorando. Ela corre para abraçá-lo e diz que está emocionada porque ele não precisou vender seu corpo para a bruxa para salvá-los. Ela afirma que entendeu a situação de forma errada, e por isso está chorando. Yun fica confuso, sem entender do que ela está falando. Enquanto bebe as últimas gotas de água, a raposa sorri, comentando que os humanos são realmente muito interessantes. Os dois olham para ela, e Xiao Qing pergunta o que farão agora, já que os aldeões ainda estão cercando-os e a bruxa está acorrentada, o que limita seu alcance de ataque. Ela conclui que os dois estão presos ali. O protagonista observa a raposa acorrentada e percebe que há uma fechadura na corrente em seu pescoço. Ele tenta inserir algo na fechadura e pensa que, felizmente, tem um chaveiro com ele. Ele tenta usá-lo para soltá-la. Triste, a raposa diz que é em vão, pois aquelas correntes foram feitas de ferro negro milenar, destinadas a prender um dragão. Ela completa dizendo que Ling Shuzi usou essas correntes para garantir que ela ficasse presa ali, e que ninguém no mundo poderia quebrá-las pela força bruta. De repente, Yun consegue girar a fechadura, deixando a raposa surpresa. Uma mensagem do sistema aparece, avisando que ele ganhou mais 10 pontos de favorabilidade. O protagonista, olhando para o painel do sistema, lembra das instruções que sua irmã lhe deu para abrir esse tipo de fechadura. O sistema avisa que a favorabilidade chegou a 30%, revelando o verdadeiro nome da heroína: Daji. Surpreso com o nome, o protagonista se pergunta se ela é a mesma Daji das lendas que ele conhece. Ele pensa que os 1000 pontos que ganhará na missão são uma forma de compensação, mas que para ganhar dinheiro de verdade é preciso completar as missões ocultas. Nesse momento, Xiao Qing observa que, ao verem a bruxa livre das correntes, os aldeões saíram correndo. A raposa, confiante, diz que não vai deixá-los escapar, pois chegou a hora da vingança. Ela levanta uma de suas mãos para atacá-los novamente, mas Yun a segura e pede que ela espere e os deixe partir, se possível. Ela pede que Yun dê um motivo para isso, e ele então coloca novamente a corrente nela, deixando-a sem reação. No dia seguinte, Daji está presa nas correntes. Um homem chega ao local imitando um cachorro. Ela, sem paciência, diz que já avisou várias vezes que não é um cachorro, mas sim uma raposa. O homem, impressionado, exclama que o cachorro está falando. Daji se recusa a responder e pensa que aquilo é uma tortura, pois, primeiro, conheceu um velho, e agora é um cara com transtorno mental. Ling Shuzi se aproxima, da mesma forma que fez com nosso protagonista, e pergunta se o homem seria um estranho. Em seu pensamento, ele se questiona por que esse homem chegou somente hoje, já que os outros chegaram um após o outro no dia anterior. O homem, que parecia ser um pouco fora da casinha, diz que seu nome não é Estranho, mas sim Kai Aiwanyu. Olhando para ele, Ling Shuzi pensa que esse cara parece ser estúpido, mas isso só facilitaria a trapaça.
Ele então começa a falar as mesmas coisas e convida o homem para se estabelecer na aldeia. Enquanto isso, em outro lugar por perto, Xiao Qing pergunta por que o protagonista soltou a raposa e depois a prendeu novamente, sugerindo que seria melhor deixá-la acabar com todos os aldeões monstros. Yun, nesse momento, estava intrigado pelo fato de que, na manhã seguinte, os aldeões haviam sumido. O protagonista se aproxima dela e pergunta se ela não se lembra que a raposa foi presa por Ling Shuzi. Com uma expressão de desprezo, ela pergunta o que isso tem a ver. Yun responde que isso significa que a raposa não consegue derrotar Ling Shuzi, e a missão dizia para eles sobreviverem por 3 dias. Mas só havia passado 1. Ele então se aproxima de Xiao Qing e diz que, se Ling Shuzi descobrir que eles salvaram a raposa, certamente haverá um confronto. Yun pergunta se ela acha que eles teriam alguma chance de vencê-lo com o poder atual. Xiao Qing pensa que julgou Yun mal novamente, mas há mais um motivo. O protagonista ficou interessado na corrente do dragão. Ele pensa que é um bom artefato e que poderia usá-lo. Completa seus pensamentos com o fato de ter trocado pontos por correntes parecidas na loja, e por isso está feliz que ninguém tenha percebido. Nesse momento, Ling Shuzi chega ao local. Ele fica surpreso e ia perguntar como Yun ainda estava ali, mas nosso protagonista o interrompe e pergunta por que o padre taoísta parecia tão surpreso. Ling Shuzi percebe que não pode mais esconder e pensa em algo para se safar. O protagonista nota que essa pessoa também é um membro da equipe, e uma mensagem do sistema surge, avisando que ele ganhou mais 100 pontos por ter encontrado mais um membro da equipe. Yun, olhando para o homem, pensa que com ele já são 3 pessoas da equipe, e o máximo seria 100%. Por isso, ele deduz que deve haver mais uma pessoa presente que faça parte do time. Ele aponta para Ling Shuzi e afirma que ele também faz parte do grupo. Ling Shuzi responde que não entende o que o protagonista está dizendo. Yun pensa que o sistema não respondeu, mas a expressão de pânico de Ling Shuzi é clara. Ele também se pergunta onde está o último membro da equipe. Kai se aproxima de Yun e diz que faz tempo que eles não se veem. Yun responde que ele está confundindo as pessoas. Xiao Qing pergunta se ele realmente não conhece Kai, e o protagonista responde que não sabe, mas pensa que Kai falou de forma tão convincente que não parecia estar fingindo. Xiao Qing diz que esse cara pode ser um idiota, mas questiona por que ele foi o único a chegar naquele dia. O homem responde que, na verdade, chegou no dia anterior, mas estava vagando por aí e não entrou na vila. Xiao Qing pergunta como ele sobreviveu dos monstros que se espalharam pela vila. Kai responde que é por isso que ele não entrou na vila, já que à noite o lugar é perigoso. O protagonista comenta que Xiao Qing ainda continua chamando as pessoas de estúpidas, o que, na verdade, demonstra um alto nível de inteligência. Indignada, Xiao Qing pergunta se esse cara seria algum tipo de gênio. Ling Shuzi, ao ouvir isso, entende por que Kai não foi visto no dia anterior e não imaginava que esse cara daria tanta sorte. Ele então diz que, quando encontrou Kai, pensou que ele estava enfeitiçado pelo demônio raposa. Continua dizendo que Yun e Xiao Qing devem estar cheios de dúvidas sobre sua índole agora. Ling Shuzi pede que o sigam, pois irá explicar tudo. Ele começa a explicar que os moradores da aldeia Longyetan têm o costume de fazer o funeral de seus entes queridos e enterrá-los no lago ao fundo da aldeia. Eles acreditam que o declínio do rio levará os espíritos para a vida eterna, e essa cerimônia está acontecendo justamente agora. Ele conclui dizendo que nem ele, nem os aldeões imaginariam que a vida eterna significaria continuar vivos, e que, na realidade, eles sacrificaram pessoas vivas para obter o poder do deus dragão e alcançar a vida eterna. Porém, o poder do dragão é maligno, o que fez com que eles se transformassem em monstros. O protagonista chega à conclusão de que a pessoa dentro daquele caixão é o último membro da equipe, e Xiao Qing também pensa da mesma forma. Assim, a mensagem do sistema aparece, dizendo que o outro membro da equipe foi descoberto. Xiao Qing comenta que parece que Ling Shuzi está falando a verdade, pois ela recebeu 100 pontos pela missão. O protagonista confirma que ele também. Fingindo muito mal, Ling Shuzi diz que por ter que tomar cuidado com o demônio raposa, não percebeu que os aldeões eram monstros, e por isso quase eliminou todos. Mas em seus pensamentos, ele pensa que, para continuar mentindo, precisa contar algumas verdades.
Ele acredita que essa meia-verdade fará com que todos acreditem nele. Contudo, nosso protagonista não confia nem acredita nele, e pretende usar essa meia-verdade contra Ling Shuzi. Os aldeões lançam o caixão no rio e se ajoelham diante do lago, começando a se transformar em monstros. Eles se levantam e começam a gritar alto, o que torna o som ensurdecedor. Xiaoqing e Kai não conseguem suportar o barulho e sofrem muito com o volume. Ling Shuzi explica que esse é o rugido do dragão e que os moradores estão fazendo isso para reverenciar o deus dragão, mas ele olha para Xiaoqing e Kai e pensa em eliminá-los naquele momento. No entanto, o protagonista, que estava formando uma barreira ao seu redor, pensa que o som não se parece nem um pouco com um rugido, mas sim com o bater das guelras de um peixe. Ele ergue a mão, segura o braço de Ling Shuzi e pergunta o que ele está pensando em fazer. Ling fica surpreso com Yun, que não foi afetado pelo som, e então explica que estava com medo de que os gritos da garota chamassem a atenção dos moradores, e por isso iria pará-la. Nesse momento, os aldeões realmente os descobrem e se voltam contra eles. Ling Shuzi diz para eles correrem separadamente, para que seja mais difícil serem capturados. Xiaoqing pergunta se esse não seria o momento do padre taoísta mostrar seus talentos exorcísticos. Yun pergunta se ela realmente achou que ele os ajudaria, e ela responde que não, pois sabe que ele é do mal e está apenas fingindo, mas achou que ele poderia fingir um pouco mais e tentar salvá-los. Kai passa por eles e pergunta se querem mudar a brincadeira de perseguir para perseguição, afirmando que ele é o melhor nisso. Os aldeões monstros já estão se aproximando, enquanto Xiaoqing e Yun ainda estão parados. Ele segura a mão dela e sai correndo, tentando dizer para ela ignorar tudo e não ficar ali parada. Um tempo se passa, e Yun e Xiaoqing estão de volta ao mesmo lugar, de frente para o lago. O protagonista pensa que o lugar mais perigoso pode ser o mais seguro. Xiaoqing pergunta por que ele a trouxe ali novamente, até que Yun se vira desconfortável. Xiaoqing pergunta se ele está bem, e ele responde que se sente fraco, com muita sede e com a garganta estranha. Xiaoqing diz que esses sintomas são de falta de água, mas isso não faz sentido, já que ele estava bem até agora. Ao tentar se aproximar de Yun, ela acaba chutando algo no chão. Ela olha e vê uma chave dourada. Yun pede para ela ser cuidadosa, pois há uma pessoa ali. Xiaoqing se aproxima do homem e diz ao protagonista para não se preocupar, pois é apenas um cara que já bateu as botas. Yun comenta que não esperava que ela fosse tão corajosa e pergunta se ela não fica assustada ao ver algo assim. Xiaoqing explica que, em sua vida real, ela é uma médica iniciante e já viu muitos desses antes. O protagonista se pergunta se esse não seria o cara que ele viu na aldeia ontem, que o alertou sobre o perigo e disse que ele deveria sair rapidamente dali. Ao analisar o corpo, Xiaoqing diz que há algo errado, pois os músculos não estão enrijecidos e o corpo ainda está quente. Ela explica que parece que toda a água do corpo evaporou e que ele morreu há pouco tempo. Ela também pergunta o que seria essa protuberância no abdômen dele. Olhando o pulso, ela percebe que parece estar algemado e se pergunta se ele seria um policial. Ela questiona como alguém daquela aldeia poderia ter uma profissão do mundo deles. Yun responde que é porque ele também é um viajante do tempo, como eles. Xiaoqing pergunta se Yun quer dizer que alguém o algemou ali e que poderia ter sido Ling Shuzi. Yun diz que não, mas que provavelmente o homem se algemou sozinho. Ela pergunta como ele sabe disso, e o protagonista começa a explicar que Ling Shuzi é muito cauteloso para prender o homem e deixar a chave jogada por perto, dando-lhe chance de ser resgatado. Xiaoqing se levanta, caminha em direção a Yun e pergunta por que ele faria algo assim. De repente, algo sai de dentro da barriga do homem em direção a Xiaoqing, e o protagonista grita para ela tomar cuidado. O protagonista a segura e a puxa para longe, então atira na criatura. Xiaoqing pergunta o que diabo seria aquilo. A criatura se esquiva das balas, deixando Xiaoqing confusa. Mesmo que o protagonista continue atirando, ele não consegue acertar nenhum tiro naquela criatura ágil. O monstro agita sua cauda e parece até rir da cara do protagonista. Xiaoqing comenta que parece que a criatura está zombando de Yun. O protagonista levanta a arma para atirar mais uma vez, mas nenhuma bala sai.
Xiaoqing fica desesperada com a possibilidade de terem ficado sem munição. O monstro aproveita esse momento para avançar em direção a eles. Gaguejando, Xiaoqing pede ao protagonista que diga que ele não está sem balas, mas, calmamente, ele responde que sim, a pistola está sem balas. Xiaoqing entra em pânico, achando que os dois vão morrer ali, mas Yun pede que ela tenha calma, pois quem vai morrer será a criatura. O protagonista então coloca o cano de uma outra arma na boca da criatura, que estava avançando na direção deles, deixando-a confusa. Uma mensagem do sistema aparece, dizendo que o anfitrião gastou 1000 pontos para trocar por um rifle sniper e gastará 10 pontos de recompensa por uma bala. Yun, com o bicho na mira, diz bye bye e acerta uma bala em cheio, explodindo a criatura. Xiaoqing fica espantada com o que acabou de ver. Ela pergunta de onde Yun tirou aquele rifle. Yun fala para ela analisar o corpo do monstro em vez de fazer perguntas. Ela responde que ele se partiu em pedaços e que não seria possível examinar nada, mas, pelas características vistas anteriormente, parecia ser um filhote recém-nascido. Observando a criatura, Xiaoqing fica confusa, pois parecia que ela estava cheia de sangue humano. O protagonista pergunta como ela descobriu isso, e Xiaoqing responde que existe muita diferença entre o sangue humano e o de animais. O jeito mais fácil de distinguir é pela cor. O protagonista então pensa que algo que ele não queria que acontecesse, aconteceu. Xiaoqing pergunta por que ele está tão preocupado se já eliminou a criatura. Yun pergunta se ela acha que o homem que estava ali foi sugado pelos filhotes do monstro. Comparando com os aldeões que estavam todos molhados, eles podem estar sendo parasitados por essas criaturas. Os embriões dos monstros podem não eliminar os hospedeiros até que eclodam. Como eles precisam de muita água, isso explicaria por que os aldeões estão molhados. Além disso, o monstrinho provavelmente devora o hospedeiro de dentro para fora, fundindo-se com ele. Com o tempo, o monstro se torna o próprio hospedeiro, o que os aldeões chamam de vida eterna. Olhando para o pobre policial, Yun diz que ele não queria atacar outras pessoas, por isso se prendeu ali, mas não esperava que o monstro não conseguisse se fundir a ele e saísse pela barriga. Vendo o protagonista tossir sem parar, com aparência de desidratação, Xiaoqing diz que ele também está sendo parasitado. O protagonista sente uma dor muito forte e concorda com ela. Ele se pergunta em qual momento foi infectado. Xiaoqing diz que Yun precisa reabastecer a água imediatamente, pois a missão é sobreviver por 3 dias para voltar ao mundo real. Como hoje é o segundo dia, ele precisa aguentar mais um para poder voltar. Ela para por um momento e pensa que o lago é a única fonte de água. Sem ter o que fazer, uma ideia surge na mente dela. Xiaoqing se aproxima do protagonista, que pergunta o que exatamente ela está pensando. Ela o segura e pede que ele não se mova. Ela diz que, como ele já salvou sua vida várias vezes, quer fazer algo por ele também. Eles então se beijam, e Xiaoqing pensa que esse é o único jeito de levar água para ele. Yun a segura, e ela fica muito confusa sobre o que deve fazer. Ela tenta se controlar, pensando que está fazendo o mesmo que ele fez com a irmã raposa, e que não deve enganar ninguém. Depois que eles param de se beijar, Xiaoqing diz que não tem muita experiência como ele e a irmã raposa, mas que deu o seu melhor para salvá-lo. O protagonista, olhando para ela, pensa que era isso que a estava preocupando, pois ele achou que ela tinha descoberto que ele poderia simplesmente trocar pontos por uma garrafa de água na loja do sistema. Yun coloca a mão na cabeça dela e a agradece por tentar salvá-lo, mas ela o empurra e diz para ele não ser tão gentil, pois estava apenas tentando ajudá-lo. O protagonista, nesse momento, pensa que o coração das mulheres é muito difícil de entender. Alguns minutos depois, em frente à cachoeira do lago, Xiaoqing pergunta por que eles voltaram ali e por que não se escondem até os aldeões voltarem ao normal pela manhã. Yun pergunta como ela pode ter certeza de que eles voltarão ao normal pela manhã. Ela responde que os monstros aparecem à noite e que, a princípio, eles pensaram que fossem monstros de verdade, mas agora sabem que são os aldeões. O protagonista pergunta quem disse a ela que os monstros apareciam à noite e ela responde que foi Ling Shuzi. O protagonista diz que, por isso, não podem ter certeza de nada, já que a identidade de Ling Shuzi ainda é desconhecida. Sendo essa a segunda noite, ele duvida que o verdadeiro inimigo irá deixá-los passar a próxima noite sem problemas. Assim como em jogos,
haverá um boss, e ele aparecerá quando acharem que a missão está completa. Yoon olha para a água do lago e pensa em todas as evidências que tem, e tudo leva à existência daquele lago. Ele então salta na água e diz que só indo até o fundo do Lago Dragão, eles conseguirão entender o que realmente está acontecendo. Xiao Qing tenta pedir para que ele espere, mas foi em vão. Alguns minutos depois, ela observa de fora e pensa que ninguém teria tanta capacidade respiratória assim. Ela se pergunta o que deveria fazer naquele momento. Para por um instante e reflete que deu seu primeiro beijo para ele, então ele não pode bater as botas assim. Ela começa a tirar os tênis, pedindo para que o protagonista não esteja morto. Ela então salta na água para procurar Yoon. Acaba vendo uma silhueta no fundo do lago e se pergunta se ele está se afogando. Decide nadar mais fundo para poder passar um pouco de oxigênio para ele e salvá-lo. Quando estava se aproximando da silhueta e ia beijá-lo, vê o protagonista completamente trajado com uma roupa de mergulho. Ela se assusta ao vê-lo, solta todo o ar e entra em desespero, perdendo ainda mais o oxigênio que tinha. Ela pensa que vai se afogar. De repente, ao abrir os olhos novamente, ela se pergunta se já está no paraíso, mas escuta a voz do protagonista pedindo ajuda, pois ele gastou muitos pontos para salvá-la com aquela roupa. Yoon havia encontrado uma caixa enorme acorrentada e pede a ajuda dela, pois não está conseguindo romper as correntes. Ela pergunta se não seria aquele o caixão que os aldeões lançaram ali há pouco tempo. Xiao Qing tenta se explicar, dizendo que foi até lá apenas para salvá-lo. O protagonista, abrindo o caixão, pergunta se não foi ele quem a salvou ali. Ao abrir a caixa, eles veem uma espécie de lagarto humanoide deitado, o que os deixa confusos, pois acreditavam que se tratava do último membro da equipe deles. Eles observam a criatura de perto, que está coberta por uma escama diferente das de peixes, sendo mais parecidas com escamas de dragão. O protagonista pergunta se Xiao Qing acha que é possível que esse seja o deus dragão que os aldeões veneram. Ela pergunta se eles venerariam um deus dragão já falecido. O protagonista vê algo que chama sua atenção e nada até o fundo. Enquanto isso, Xiao Qing sente como se sua mente tivesse sido apagada. O que o protagonista encontrou era a placa da vida de Longtan, e ele se pergunta por que ela está ali. Xiao Qing aponta para um lado e diz que parece que algo está nadando em direção a eles. Eram diversos monstros peixes que estavam vindo com muita raiva para atacá-los. Xiao Qing diz que eles estão cercados pelos monstros, e o protagonista pergunta quem disse que estão completamente cercados. Ele então nada para cima em alta velocidade em direção à abertura acima deles. Mas, ao verem o protagonista e Xiao Qing indo embora, os monstros tentam pedir ajuda, gritando para que eles esperem. Xiao Qing diz ao protagonista que parece ter ouvido os monstros falando e se pergunta se foi uma alucinação. Olhando para os monstros, o protagonista percebe que eles realmente falaram. Xiao Qing pergunta como isso seria possível e completa, dizendo que eles estão pedindo ajuda. Os seres marinhos dizem que não são monstros, mas sim pessoas como eles. Xiao Qing acredita que os monstros estão tentando enganá-los e chama o protagonista para sair daquele lugar, mas Yoon nada de volta para o fundo. Xiao Qing pergunta como ele pode acreditar nisso. Yoon se aproxima dos seres aquáticos e pergunta se eles são os moradores da Vila Longtan. A criatura responde que sim, e que aqueles que estão na vila agora são os monstros, que originalmente eram peixes que habitavam o lago. Ele continua dizendo que sua vila sempre acreditou no dragão que existia naquele lago, mas ninguém sabia que esse dragão já estava morto. O dragão foi preso com correntes no fundo do lago e, ao morrer, foi consumido pelos peixes que viviam ali. Assim, os peixes evoluíram para criaturas marinhas fortes e inteligentes, mas eles não haviam notado a diferença no lago até certo dia. Ele lembra que, como era o chefe da aldeia, sempre levava os aldeões para realizar sua cerimônia de adoração ao deus dragão à beira do lago. Mas, inesperadamente, monstros peixes saltaram do lago e arrastaram todos da aldeia para a água. Os monstros trocaram de corpos com eles e saíram para a terra, enquanto os aldeões foram forçados a permanecer no lago para sempre. Xiao Qing fica muito assustada ao ouvir sobre essa troca. O protagonista então percebe que Ling Shuzi é realmente um membro da equipe, mas um monstro tomou seu corpo.
O protagonista consegue recolher um dos ossos do dragão e não esperava que fosse um item de Rank S. Ele levanta uma de suas mãos e uma explosão aparece. Um dos aldeões monstro, vendo isso, pensa que talvez possam ser salvos. O protagonista pede para que continuem contando o que aconteceu. O aldeão monstro continua dizendo que não são apenas eles que estão em apuros. Até a rainha da floresta, a grande demônio raposa de 9 caudas, foi enganada pelo monstro peixe. A mesma corrente que foi usada para prender o dragão no fundo do lago foi usada para prendê-la também. Yun, tentando entender a história, pergunta por que os monstros peixes prenderiam a raposa demônio. O aldeão explica que o rei peixe queria se tornar um dragão de verdade, mas para isso ele precisava comer mais dragões. O dragão estava cheio de embriões em sua barriga, e o rei peixe pegou esses embriões e os injetou no corpo da raposa demônio, querendo usar o corpo dela para gerar mais dragões, pois o corpo da raposa é forte o suficiente para chocar vários embriões. Xiao Qing então diz que o que saiu da barriga do policial foi um filhote de dragão, e que o bebê nunca tomou forma, parecendo um monstro. Yun pensa naquele momento que foi por isso que conseguiu tantos pontos de favorabilidade com Daji, e que, na verdade, ela não estava com sede, mas sim querendo transferir os embriões de dragão para ele. O protagonista percebe então que, depois de beijar tantas vezes Daji, ele parou de ganhar favorabilidade, o que quer dizer que ela já passou todos os ovos para ele. O protagonista se pergunta se isso não significa que ele vai bater as botas. Uma mensagem do sistema aparece dizendo que o anfitrião percebeu que há um bebê dragão dentro dele e que ele pode gastar 1000 pontos para convertê-los em sangue de dragão e se tornar um híbrido. O protagonista, analisando essa proposta, não entende muito bem, mas acha que deixaria de ser humano. Nesse momento, todos ao redor ficam em silêncio, e os aldeões peixes o encaram com os olhos cheios de lágrimas. Uma missão paralela surge nesse momento. Uma das tarefas é salvar os aldeões, e a outra é eliminar o monstro disfarçado de aldeão. Sussurrando para o protagonista, Xiao Qing diz que os aldeões estão esperançosos de que Yun os salve, e foi por isso que a missão paralela foi acionada. Yun diz que entende o que eles querem e que teve uma ideia ousada para isso, mas que vai precisar da cooperação deles. Enquanto isso, do lado de fora da água, Ling Shuzi está falando com Daji. Ele diz que já cuidou dos aldeões e que os bebês dentro dela estão prestes a eclodir. Contanto que ele coma um dos filhotes, ele finalmente se tornará um dragão de verdade. Daji, irritada, diz que ele só está pregando peças sujas, e se ele tiver coragem, pede que a solte para que tenham uma luta justa. Ling Shuzi segura o rosto dela e pede que se acalme, pois ele não quer afetar o bebê dragão que está dentro dela. Mas Daji quebra as correntes e diz que não aceitará mais humilhações, pois é a demônio mais poderosa desse mundo, e mesmo que perca as forças hoje, continuará lutando contra ele. Ling pergunta como ela conseguiu escapar, já que o bebê deveria estar sugando suas forças. Daji também fica confusa por ter quebrado as algemas, mas então pensa que foi o protagonista quem fez isso, substituindo a corrente de dragão por uma mais fraca. Ela pensa naquele momento que o protagonista é um grande malandro e pergunta se ele gosta mesmo de bancar o bonzinho. Ela completa dizendo que está gostando cada vez mais dele. Enquanto isso, nosso protagonista finalmente encontrou Kai, que ainda estava sendo perseguido pelos aldeões monstros. Os dois começam a correr lado a lado, e o protagonista pede para que Kai o escute. Ele pede para Kai encontrar Xiao Qing no lago Longtan e explica o que ele deve fazer. Nesse momento, o protagonista pensa que realmente não pode fazer isso e que tem que passar essa tarefa para aquele homem louco. Ele grita dizendo que é para Kai seguir em frente e fazer o que ele disse, completando que irá cuidar desses monstros por enquanto. Kai grita que irá completar a tarefa. Pensando em Xiao Qing, o protagonista se desculpa e pede para ela entender seu pequeno plano. Algum tempo depois, de volta à cachoeira, Yun está correndo para lá, ainda sendo seguido pelos monstros. Ele pensa que não sabe se Kai fez o que ele pediu, mas, de repente, para e se choca com o que vê, dizendo que Kai é realmente um mestre. Xiao Qing surge amarrada sob o lago e pede para que Yun a salve. Ela não esperava que o plano do protagonista fosse esse. Ao se aproximar de Xiao Qing, Yun se pergunta onde estão Kai e os outros.
O protagonista diz que nunca imaginou que Kai a amarraria daquele jeito. Olhando para os monstros, o protagonista percebe que eles estão hesitando e que vai precisar estimulá-los mais uma vez para que mordam a isca. Ele se volta para Xiao Qing e ela pergunta o que ele está querendo fazer. Ele começa a falar detalhes sobre ela: seus ombros, pele macia e cintura fina. Ele pergunta se os monstros têm certeza de que não querem vir dar uma mordidinha nela, pois ela é linda e deliciosa. Xiao Qing fica completamente revoltada ao ouvir isso, mas o plano do protagonista surte efeito e os monstros saltam em direção a eles. Com um semblante vazio, o protagonista diz que o peixe finalmente mordeu a isca. Então, os aldeões monstros saltam da água e agarram os monstros, puxando-os de volta para o lago, um por um. Yun diz a Xiao Qing que os melhores caçadores são aqueles que se apresentam como presas, e que, já que os monstros trocaram de corpo com os aldeões, eles poderiam fazer o mesmo. Xiao Qing, indignada, pergunta se esse era o plano do protagonista e diz para ele não fazer nada sozinho e deixar que os outros façam por ele. Enquanto isso, na aldeia, Ling Shuzi está correndo da demônio raposa. Ele pensa que é melhor evitar o confronto, pois ainda não está completamente transformado em dragão. Chegando perto do rio, ele para um pouco e, cansado, se pergunta como ela conseguiu escapar e se seria mais forte que os dragões para conseguir fugir daquelas correntes. Mas alguém o observa de longe. Era Daji, que perguntava para onde ele queria fugir, pois chegou a hora de acertarem as contas. Ling grita, chamando seus subordinados, e vários aldeões saem das moitas, cercando Daji. Ling diz a Daji que, caso ela não saiba, todos os aldeões foram trocados pelos peixes, e por isso ela está cercada. Mas Yun chega nesse momento e diz que, na verdade, é Ling Shuzi que está cercado. Ling fica incrédulo ao ver o protagonista ainda vivo, mas, em um surto, começa a rir, dizendo que o protagonista só está tentando enganá-lo. Ele pede para que seus lacaios ataquem o protagonista, mas Yun se desculpa e diz que todos foram contratados por ele, mandando todos atacarem Ling. Confuso, Ling pergunta por que seus supostos lacaios estão ouvindo um humano, e vendo que não tinha muita escolha, ele salta novamente para dentro do lago. Ling diz que não queria que seu verdadeiro corpo fosse forçado a sofrer dano, e assim promete que, quando voltar para sua verdadeira forma, vai fazer o protagonista pagar por isso. Nesse momento, Daji está com 70% de favorabilidade acumulada com o protagonista. Ela o segura com uma de suas caudas e pergunta como ele fez isso, completando que não consegue ver através dele e que está cada vez mais curiosa sobre ele. Ela também diz que ele deve ter muitos segredos escondidos no corpo, assim como ela tem no corpo dela, e sugere que eles tenham uma troca profunda de ideias, pois assim poderão cuidar um do outro. Chegando ao fundo do lago, Ling Shuzi se depara com seus lacaios peixes eliminados. Enquanto isso, do lado de fora do lago, Daji abraça Yun e pergunta se ele é tímido, oferecendo-se para ajudá-lo. Ela completa dizendo que essa atitude de resistência torna tudo muito mais tentador. Porém, algo surge da água nesse momento. Ling, agora em sua verdadeira forma, aparece e diz que aquilo não é assunto dos humanos e que eles poderiam até manter a paz. Além disso, ele apenas pediu para seus subordinados trocarem de corpo com os aldeões, então pergunta por que mataram todos eles. Ele questiona se o protagonista e os outros estão preparados para sua vingança. O protagonista, sorrindo, responde que eliminou todos os subordinados de Ling para que eles não pudessem se vingar e trocar de pele novamente. Ling diz que tudo bem, mas agora ele irá lutar com Yun por causa dessa crueldade. Ele lança um ataque poderoso em direção ao protagonista, declarando que eles lutarão até a morte. Daji, furiosa, revela sua verdadeira forma e pergunta como Ling ousa tentar tocar no homem que ela gosta, completando que Yun é a presa exclusiva dela. Xiao Qing pergunta por que ele é exclusivo de Daji. O protagonista, confuso, diz que a questão não é ser exclusivo, mas sim ser a presa. Daji então lança um ataque poderoso em direção ao Rei Peixe, tão forte que levanta a água e atinge o outro lado da cachoeira. No entanto, Daji percebe que a respiração de Ling não desapareceu. Nesse momento, ele contra-ataca, lançando vários ataques em direção à grande raposa de 9 caudas. Tentáculos de água acabam segurando Daji,
e a puxam para dentro do lago. Ling pergunta se ela sabe por que ele quer preservar seu corpo original ali, e vendo-a ser arrastada para o fundo, explica que é porque a água é o domínio dele, e o fogo dela não terá efeito ali. Em seguida, Ling se vira para o protagonista e diz que chegou a vez dele. Os aldeões tentam se colocar diante do protagonista e dizem que Yun já fez muito por eles. Agora, ele pode ir embora enquanto eles cuidam daquela fera aquática. Todos os aldeões se unem, pedindo para que seu grande benfeitor fuja e deixe o resto com eles. Mas Yun, tomado por uma sensação única de felicidade e confiança, avança a toda velocidade em direção a Ling. Os aldeões ficam emocionados ao ver que o protagonista escolheu enfrentar a fera, em vez de fugir. O Rei Peixe, ao ver isso, diz que os humanos sempre foram desprezíveis e egoístas, mas admite que Yun superou suas expectativas. Ele pergunta se Yun é estúpido ou realmente corajoso. Ling então canaliza seu poder e, em respeito, diz que usará toda a sua força para atacar o protagonista. Yun responde que para lutar contra o Rei Peixe, ele precisa deixar ir. O monstro pergunta se isso é algum tipo de piada e, em seguida, lança um ataque. Mas Yun salta para dentro da água. Uma garotinha da aldeia segura a roupa de seu líder. E, ao olhar para ela, o homem decide que precisa agir. Se o benfeitor deles não tem medo de ser eliminado, eles também não deveriam ter. Ele então manda todos irem ajudar Yun, para não serem humilhados pelo monstro. Shao King tenta impedi-los e diz que todos entenderam errado. Ling, achando que entendeu o plano do protagonista e acreditando que ele fugiu, olha para a multidão e pensa que não há mais ninguém com quem lutar. Mas, quando o chefe da aldeia se aproxima da água, pede para que todos esperem e diz que ainda não é o momento certo. Ling se vira para olhar a água e vê um grande redemoinho se formando. Ele se pergunta o que diabos está acontecendo. Ao lado de Daji e Kai, o protagonista tinha comprado uma máquina de perfuração. Ele percebeu que provavelmente haveria um rio subterrâneo onde a água poderia escoar, então combinou antecipadamente com Kai para usar a máquina de perfuração e abrir caminho para a água passar de uma vez no momento certo. Ele olha para o Rei Peixe e diz que a água foi drenada, perguntando o que ele fará agora. A fera fica completamente em choque, tentando entender como o protagonista conseguiu fazer aquilo. Ling avança em direção a Yun e diz que, mesmo assim, a diferença de poder entre os dois é como a de um deus e um mosquito. Ele abre a boca e grita, dizendo que esmagar o protagonista seria tão fácil quanto esmagar uma formiga. Yun, por outro lado, responde que o oponente de Ling não é ele. O protagonista se vira para Daji e pergunta quanto tempo ela pretende fingir estar dormindo. Ela se levanta e admite que não imaginava que ele tivesse percebido isso. Gargalhando, Ling comenta que a natureza da raposa é de fogo, e se ela for encharcada de água, seu poder diminuirá, enquanto ele, mesmo sem o lago, manterá o seu poder. Daji, olhando para cima, confirma que o que foi dito é verdade e sugere que eles fujam para a floresta, pois, como rainha da floresta, ela poderia extrair energia da montanha e se fortalecer. Ling, ao ouvir isso, pergunta se eles acham que ele é estúpido e afirma que não permitirá que eles escapem para as montanhas. O protagonista então se oferece para ajudar Daji. Encantada, ela diz que ele continua fazendo essas coisas por ela e que, mesmo se morrer ali hoje, morrerá feliz. Ela o convida para brincar pela última vez, tenta abraçar Yun e pede que ele se apresse, pois não tem muito tempo. Yun tenta detê-la e pergunta no que ela está pensando, já que ele não a ajudará dessa forma. Ele então puxa um controle do bolso e pede que ela saia rapidamente, antes que também seja soterrada. Uma explosão enorme acontece no local, e Ling, que estava à distância, fica surpreso e se pergunta como Yun fez aquilo. Ao ver os destroços, o Rei Peixe questiona se Yun ainda é humano. Enquanto isso, o protagonista sai pela lateral e diz que apenas comprou alguns explosivos e os instalou na encosta do rio com antecedência. Daji aproveita o momento para canalizar energia externa, recuperar e aumentar seus poderes. Ela pensa que nunca imaginou que o protagonista fosse desse jeito, o que só faz com que ela o deseje mais. Daji então retorna à sua forma verdadeira de raposa de 9 caudas
e diz que agora quer ver quanto tempo um peixe fora d'água resistirá. Nesse momento, Ling tenta se livrar da culpa e admite que errou, pedindo para que ela o deixe partir. Algo chama a atenção de Xiao Qing. Algo começa a cair sobre eles. Ling percebe que começou uma forte chuva ao redor. Ele ergue os braços, abre a boca e tenta captar o máximo de água possível, apelando por ajuda divina. Daji fica furiosa, pois logo agora que começou a chover, ela lança um ataque poderoso e diz que eles precisam resolver essa luta rapidamente. Ling desvia dos ataques dela e, sorrindo, comenta que pensou que morreria dessa vez, mas até Deus o ajudou. Por isso, ele é o peixe do destino. Ling começa a cercar Daji e rodar freneticamente ao seu redor, acertando golpes de todos os lados na raposa demônio. Ele diz que, enquanto houver água, poderá melhorar seus atributos. Devido à chuva, Daji começa a encolher e seu poder diminui. Vendo-a perdendo forças, Ling zomba dela e afirma que a chuva irá consumi-la até a morte. Ele se transforma em um peixe meio dragão, e mesmo sem ter consumido bebês dragões suficientes, diz que ainda pode se transformar em um dragão, pois ao reunir a energia da chuva, conseguirá evoluir ainda mais. Xiao Qi percebe que garras e escamas de dragão começaram a crescer em Ling, mas ele continua mudando. Aquele peixe bizarramente modificado diz que isso não foi apenas uma mudança, mas uma evolução. Confiante, Ling afirma que esperou muito tempo por esse momento. Ele começa a sugar um pouco do poder de Daji, e uma cortina de fumaça envolve seu corpo. Comemorando, ele diz que finalmente um peixe se tornou um dragão. No entanto, quando a cortina de fumaça se dissipa, Ling está completamente esquelético. Ele se pergunta por que está assim, já que tinha conseguido absorver a energia do jovem dragão. Por que ele estava naquele estado? Kai comenta que Ling tem uma forma muito única, enquanto Xiao Qi diz que essa força é muito abstrata. Sorrindo, o protagonista pergunta a Ling se ele esqueceu que Daji já tinha passado os ovos dos bebês dragões para ele. Yun se vira para Daji e diz que, como Ling não conseguiu se transformar, agora tudo depende dela. No entanto, devido à perda de força, Daji estava minúscula como um filhote. O protagonista fica muito chocado nesse momento, enquanto Kai brinca com Daji como se fosse um cachorrinho. Enquanto isso, Ling não consegue aceitar sua transformação fracassada. Ele diz que não irá desistir, que todos, inclusive aquele mundo, estão errados. Ele lança um ataque contra todos que estavam por ali, e quem era atingido por aqueles raios negros começava a se transformar em uma espécie de monstro horrendo. Ling, confiante, afirma que, enquanto aquele mundo estiver corrompido, ele ainda se tornará um verdadeiro dragão. Ele esbraveja, dizendo que é o destino, o líder de todos, e que ele decide o que é ou não é. Os aldeões tentam correr dos ataques, e um deles grita avisando para não serem atingidos pelos raios negros. Ling então se vira para Yun e diz que foi ele quem lhe deu essa força, e por isso vai acabar com ele com as próprias mãos. Ele canaliza um ataque direto em direção ao protagonista e pergunta se Yun não quer proteger os aldeões. Se for assim, ele transformará o protagonista em um monstro para caçá-los. Um dos aldeões grita, dizendo que seu benfeitor está em perigo e que eles devem formar um escudo humano para protegê-lo. Mas, nesse momento, diversos raios o cercam, fazendo com que todos comecem a se transformar. Em seu suspiro final, eles pedem para Yun fugir. Ling comenta que esse drama todo dos humanos é realmente comovente, mas pergunta do que adianta. Ele zomba, dizendo que é irônico como os aldeões que Yun queria tanto proteger agora se transformaram em monstros para caçá-lo. Nesse momento, uma forte energia toma conta do corpo de Yun, e ele pensa que não há outra saída a não ser tentar uma nova abordagem. Ele então aceita se fundir com os ovos de bebês dragões que estavam dentro dele, transformando-se em um híbrido humano-dragão de rank SSS. Uma mensagem do sistema aparece, informando que uma nova habilidade foi aprendida: transformação em escala de dragão. O protagonista fica muito interessado nessa habilidade. Inicialmente, ele começa a transformar os aldeões zumbis em ovos dourados de dragão, protegendo-os dentro dos ovos, que só poderiam ser destruídos por armas acima do nível S. Ling começa a rir e pergunta se é só isso, pois achava que Yun estava prestes a fazer um grande movimento.
O protagonista olha para suas mãos e se pergunta se essa seria realmente uma habilidade de nível SSS. Uma mensagem do sistema surge, explicando que o poder dele, neste momento, é muito baixo. Por isso, ele não consegue desbloquear nada além das habilidades básicas. Xiao Qing pergunta se não seria melhor prender todos dentro dos ovos, para que eles possam passar a última noite e sair dali pela manhã. Yun pergunta a ela o que aconteceria com os aldeões depois disso, até que, de repente, Kai ativa uma habilidade de nível A e decide chutar um dos ovos, conseguindo arremessá-lo para longe. Xiao Qing e Yun ficam surpresos com essa atitude repentina de Kai. Enquanto isso, o ovo vai a toda velocidade em direção a Ling e o acerta em cheio, a ponto de seus olhos esbugalharem. Ling pensa, nesse momento, que seu poder não consegue romper essas escamas de dragão. Xiao Qing comemora e diz que o ataque realmente funcionou. Os aldeões então se aproximam de Yun e dizem que estão dispostos a participar, pedindo para que ele os transforme em ovos. O protagonista rapidamente aceita o pedido e começa a transformá-los em ovos. Kai pede um dos ovos nas costas e pergunta se isso é como um lance livre. A garotinha que estava dentro do ovo diz para ele se apressar, e o outro, que também estava sendo usado como brinquedo, diz a mesma coisa. O último afirma que vai acabar com Kai quando sair dali, mas Kai chuta os 3 ovos em direção a Ling, que se pergunta o que diabos é esse movimento de ataque. Ele se questiona como poderia perder para um ataque como esse. Xiao Qing, ao ver os ataques de Kai, pergunta se, na verdade, ele é um mestre com poderes ocultos. Ling, caído ao chão, pede para o protagonista deixá-lo partir, garantindo que nunca mais o veria novamente. Mas Yun responde que só pode prometer metade disso. Ling pergunta qual seria essa metade, e Yun puxa sua arma, dizendo que é a parte em que ele nunca mais será visto, e então dispara. Nesse momento, Yun completa a missão de eliminar o Rei Peixe, ganhando também uma relíquia chamada Ling Shuzi. Uma luz intensa toma o lugar, e a relíquia vai parar nas mãos de Yun. Ele pensa que já sabia que, ao eliminar Ling Shuzi, ganharia pontos extras, mas essa relíquia foi uma surpresa inesperada. Um tempo depois, Yun volta para a aldeia e é recebido calorosamente pelos aldeões, que se ajoelham e agradecem fortemente ao seu benfeitor. Yun, surpreso, pensa que nunca passou por algo assim antes e se pergunta se deveria dizer algo para essas pessoas. Nesse momento, Daji corre em sua direção e salta em seu colo. Ela reflete sobre o fato de que, em nenhum momento, ele demonstrou ter medo do Rei Peixe e que agora ele é tão querido pelos aldeões. Além disso, ele é frio e direto. Ela comenta que gostou muito do protagonista, e com isso, a favorabilidade de Jing aumentou para 209. Ao ativar a imagem da heroína no livro do sistema, o protagonista pode invocá-la quando quiser. Ele então ganha o cartão da Raposa Demônio, Rainha da Floresta, Daji. O protagonista pergunta ao sistema se a profissão que ele terá será a mesma da heroína que ele conseguir desbloquear. O sistema responde que ele despertou uma nova profissão de classe S, mas Yun fica intrigado, pois o nome da profissão era ilusionista. O sistema avisa que essa é uma profissão muito boa em criar ilusões e também em misturar realidade com ficção, o que seria muito útil no campo de batalha. Mais tarde, o protagonista reflete sobre sua primeira profissão e por que seus genes não evoluíram quando subiu de nível, mas decide esquecer isso por enquanto. Ele pergunta para alguns aldeões onde estão Xiao Qing e Kai. Confusos, os aldeões respondem que eles estavam por ali há pouco. Passa-se um tempo, e o sol começa a se pôr. Uma garotinha está chorando sobre os pés de uma árvore. Yun pergunta a ela o que está acontecendo. Ela responde que todos estavam lutando contra Ling Shuzi, mas sabia que no final, o Sr. Lin e os outros nunca mais voltariam. Ela continua, dizendo que até mesmo o protagonista irá embora e não voltará. Nesse momento, Yun aponta para o céu e pede para Xiaoli olhar para algo. Ele gastou alguns pontos de recompensa para criar essa ilusão. A garotinha pergunta se Yun é algum tipo de deus, por conseguir usar esse tipo de magia. Ela sai correndo para abraçar seu querido avô. O protagonista pensa que a morte por magia nada mais é do que uma brincadeira de criança, mas as pessoas que ficaram não podem perder a esperança e devem continuar vivendo bem. Xiaoli tenta abraçar seu avô, mas acaba atravessando-o. Ela pergunta o que está acontecendo de errado,
pois não consegue abraçá-lo. O avô dela diz que está tudo bem e que ela deve se cuidar de agora em diante, comer bem e dormir à noite. Ele insiste, pedindo para ela se cuidar. Chorando, Xiaoli vê a imagem de seu avô desaparecer no céu e implora para ele não partir, pois ainda é muito criança e tem muito a dizer. Ela então se senta no chão, completamente sem reação. Yun se abaixa perto dela e diz que já está quase indo embora, pedindo para que ela se cuide e cresça bem. Ele se levanta, e uma luz cai sobre ele enquanto se despede da garotinha. Mas, antes que o protagonista vá embora, ela diz que ele não precisa mentir para ela, pois sabia que seu avô estava morto e nunca mais voltaria. Mesmo assim, ela o agradece de qualquer forma. Nesse momento, uma valquíria surge dizendo que a última equipe foi péssima e que ela já estava quase perdendo as esperanças. No entanto, ficou surpresa ao ver que essa equipe foi muito bem, com a maioria dos participantes sobrevivendo. Xiao Qing, Kai e Yun aparecem em uma espécie de plataforma flutuante. Xiao Qing pergunta que lugar é aquele e se eles não deveriam ter voltado ao mundo real. Olhando para uma esfera brilhante à sua frente, o protagonista pergunta se aquilo seria algum tipo de mesa mágica. Kai se aproxima e diz que aquilo é uma mulher. Quanto mais você a toca, mais coisas boas ela lhe dá. Xiao Qing, confusa, pergunta se ele está chamando um globo de luz de mulher. Nesse momento, um anúncio aparece dizendo que 1000 pontos de conquista foram consumidos para converter 10 bolinhas. Kai, abraçado à esfera, diz que agora ela está soltando bolinhas de gude. Xiao Qing comenta que a luz tinha mesmo uma voz feminina, mas o protagonista observa que o problema é Kai ter trocado 1000 pontos por 10 bolinhas de gude. Yun então diz para Xiao Qing que aquilo deve ser um globo de troca e pede para ela colocar a mão no globo também. Diversas mensagens do sistema começam a aparecer, e o globo começa a se fechar novamente em volta de Xiao Qing. As asas do globo se fecham completamente, e uma silhueta surge dentro delas. Assim, uma nova profissão é desbloqueada por Xiao Qing, Evil Doctor de nível B. A explicação do sistema é que essa profissão é boa para fazer remédios e fórmulas estranhas, algumas com efeitos milagrosos e outras com muitos efeitos colaterais. O protagonista, analisando todas as informações, percebe que a chamada mudança de profissão está, na verdade, substituindo os genes originais deles por algum tipo de gene misterioso. Ele conclui que talvez seja por isso que as 2 evoluções dele foram marcadas como geneticamente não evoluídas. Em outras palavras, isso significa que, através de evoluções genéticas, ele conseguirá se tornar mais forte. Xiao Qing fica muito feliz com sua mudança de profissão e diz que agora possui muitos conhecimentos médicos que antes não tinha. Ela então pergunta ao protagonista qual foi a profissão que ele despertou. Ele não responde nada, e ela comenta que Yun é tão mesquinho que não quer contar para os outros. Completa dizendo que, se ele não quiser falar, que esqueça, pois é melhor ver o que mais essa esfera faz. Nesse momento, o protagonista pensa que a esfera de luz não permite que ele mude de profissão. Ele olha para Kai e percebe que ele também não mudou de profissão, e que ambos têm algo em comum. Os 2 concluíram suas mudanças na vila. Yun se pergunta se é por isso que a esfera não permite a ele mudar de profissão. Ele continua pensando e acredita que, por possuir o livro das heroínas, poderá mudar de profissão infinitamente. Xiao Qing fica surpresa ao descobrir que aquela esfera permite fazer trocas com muitas coisas, tanto do mundo em que estão quanto de outros, desde que a pessoa tenha pontos suficientes. Ela encara o protagonista, que pergunta o que há de errado em seu rosto. Ela continua dizendo que, no outro mundo, o protagonista vivia tirando armas do nada e dizia que as trocava no suposto shopping. O protagonista confirma e pergunta qual o problema. Ela grita dizendo que Yun estava mentindo, pois o único jeito de utilizar o comércio é através daquela bola, após completar a missão principal. Nervoso com as acusações, o protagonista se pergunta se isso foi possível por causa do livro das heroínas, que lhe permitiu acessar a loja. Nesse momento, uma mensagem do sistema aparece sobre a esfera brilhante, parabenizando-os por terem completado o teste e avisando sobre a próxima missão em 3 dias. Além disso, eles podem optar por permanecer naquele plano até o início da próxima missão ou retornar ao mundo real. Kai comenta que tudo isso é divertido.
Xiaoqing decide ficar, pois não tem muitos parentes no mundo real e quer estudar mais sobre sua nova profissão. Yun, por outro lado, decide voltar ao mundo real. Antes de sair, o protagonista pergunta a Xiaoqing se ele não conta como amigo no mundo real. Ela cora naquele momento e seu coração dispara. Yun então desaparece, e ela se pergunta se deveria ser amiga dele. Alguns segundos se passam, e Yun começa a abrir os olhos. À sua frente, a mesma garota de antes aparece, dizendo que achou que ele teve algum mal súbito na rua. O namorado da garota comenta que não era para tanto, pois Yun simplesmente caiu no chão. Ele completa dizendo que fica muito bravo quando alguém encosta em sua namorada na rua. A garota pede para ele se acalmar, dizendo que Yun não fez nada de errado. O protagonista então se levanta e pensa que o tempo nos dois mundos é diferente, e parece que nenhum deles viu aquele cavaleiro. Olhando para o céu, ele comenta que não conseguiu ouvir o que Xiaoqing disse antes de partir, mas decide perguntar a ela quando voltar. Agora, ele decide ver o estado de sua irmã no hospital. O semáforo de trânsito fecha nesse momento, e um caminhão em alta velocidade vem em direção a ele e a garota, que ainda estão atravessando a rua. O protagonista segura a garota e diz que irá testar sua habilidade agora. Ele ativa um levantamento elemental de fogo, que colide de frente com o caminhão. A garota, vendo o protagonista salvá-la, pensa que ele é um bom homem. O namorado da moça, vendo-a nos braços do protagonista, pergunta se Yun quer morrer. O motorista do caminhão, vendo toda aquela cena, se pergunta se o protagonista ainda é um ser humano. O namorado da garota pergunta se ela está bem, enquanto ela suspira, apaixonada pela figura misteriosa e forte que era o protagonista. Alguns minutos depois, no hospital, uma linda moça está deitada na cama, em coma, enquanto a TV está ligada, passando as notícias locais do dia. O protagonista, vendo sua irmã naquela condição, pensa que, se ele não voltar daquele outro mundo com vida, sua pobre irmã não terá ninguém para cuidar dela. Ele se vira para a TV e vê a imagem de uma criatura na tela. Assustado, ele se pergunta se aquele fantasma não seria um monstro de gelo e neve. Além disso, ele acha que mais ninguém consegue vê-lo. Nesse momento, uma voz surge de trás da cortina, dizendo que foi um ótimo descanso e que finalmente o irmão estava ali, pois parece que foram escolhidos pelo destino. O protagonista reconhece a voz familiar e, ao abrir a cortina, confirma que é Kai. Ele pergunta o que Kai está fazendo ali e também pergunta se Kai é um paciente do hospital. Kai responde que não, que apenas veio da casa ao lado. O protagonista se pergunta: a casa ao lado não seria um hospital psiquiátrico? Mas logo entende que Kai é médico de lá e imagina que ele foi enviado para ver a irmã de Yun e dar um diagnóstico. Kai se levanta e diz que não. O médico afirmou que ele era um paciente e que ainda tem um atestado, perguntando se Yun quer vê-lo. Nesse momento, Long Yue, vice-diretora do departamento especial, surge na sala procurando por Yun Xingye. O protagonista responde que é ele e pergunta quem ela é, enquanto várias pessoas começam a entrar no quarto. Yue se apresenta e diz que eles estão ali atrás de explicações sobre algumas coisas, pedindo para ele cooperar com o trabalho deles. Ela pergunta se Yun consegue ver os monstros e fantasmas nas notícias, explicando que são projeções do poder de monstros prestes a invadir esse mundo. Foram esses monstros que trouxeram todos os tipos de desastres bizarros que estão ocorrendo no mundo. Ela conclui que, apenas completando as missões do outro mundo, será possível impedir que esses monstros tomem forma. Caso isso aconteça, eles se tornarão o sol daquele lugar. Antes de Yun viajar para aquele mundo, Yue afirma que ele entrou em contato com algum fantasma que estava tentando invadir este mundo. O protagonista se assusta ao ouvir essas informações e pergunta se ela está se referindo àquele cavaleiro de armadura pesada montado em um cavalo. Ele pausa por um momento e comenta que, quando foram para a Vila Longtan, ele não viu aquela figura por lá. Yue, confusa, pergunta como ele não viu, já que o mundo externo para onde a pessoa é enviada é o mundo onde o fantasma está. Nesse momento, Kai está mordendo algo. Ele segura uma enorme coxa e pergunta se Yun não quer dar umas mordidas também. O protagonista analisa a situação, enquanto Kai começa a explicar que conheceu um homem andando em um grande cavalo. O homem se negou a lhe dar algo para comer, então Kai derrubou o cavaleiro, roubou o cavalo e o assou depois,
comentando que estava muito bom. Yun se lembra, nesse momento, que Kai realmente disse que não entrou na vila no primeiro dia, e parece que ele, na verdade, derrotou o verdadeiro chefe. Yue, vendo que a situação com aquele fantasma foi resolvida, pede ao protagonista para fazer um teste. Ela explica que basta ele colocar a mão naquele cubo, que ele revelará, através de uma luz, o nível de transferência de profissão dele. O protagonista aceita e coloca a mão sobre o cubo. O objeto reage ao toque do protagonista, e Yue pensa que ele deve ser, no mínimo, nível B por ser irmão dela, ou até mesmo um nível A. No entanto, o cubo se fecha novamente e volta para a caixa. Um dos agentes comenta que simplesmente não houve luz alguma, e que, após tantos testes realizados, essa foi a primeira vez que isso aconteceu. O protagonista fica frustrado e, sem graça, comenta que, pelo menos, é o único no mundo. Yue, revoltada, diz que isso é um grande desperdício, pois até o nível E, o mais baixo, acenderia uma luz branca. Ela se pergunta se Yun é o primeiro nível F do mundo e lamenta por ter criado tanta expectativa nele, chegando até a reservar um tempo para vir pessoalmente. Yue sai do quarto pensando que aquilo foi uma grande perda de tempo. Um dos agentes pergunta se ela pretende recrutar aquela pessoa, mas ela responde que seria inútil recrutar alguém de nível E. No entanto, o cubo que estava dentro da mala começa a emitir uma luz muito forte e multicolorida. O agente que carregava a mala pede para que sua chefe espere um momento, pois o cubo parece estar reagindo agora. Rapidamente, Yue olha para trás e pede para que o agente a deixe verificar isso melhor. O homem abre a mala e uma luz intensa sai de dentro dela. Nesse momento, uma grande explosão acontece. Um dos agentes reclama, dizendo que além de ser um perdedor de rank E, o protagonista ainda quebrou o equipamento deles. Yue diz que, se não fosse pela irmã do protagonista, ela já teria dado uma surra nele. Nesse momento, o protagonista, que ainda estava no quarto de hospital de sua irmã, se pergunta por que havia tanto barulho lá fora. Ignorando os sons, ele olha para o livro de heroínas e decide tentar invocar a raposa agora. Ele se posiciona e chama pela raposa demoníaca Daji. O protagonista fica muito feliz com a possibilidade de poder invocar Daji ali. Enquanto ele abraça a raposinha, seu celular toca, e uma enfermeira entra na sala perguntando se ele é parente da paciente do leito 7. Ele pega o celular e lembra que havia enviado um plano de negócios e marcado uma reunião com a investidora Su para hoje. Ele sai rapidamente da sala, agradecendo à enfermeira pelos cuidados com sua irmã e dizendo que acertará as contas em dia, mas que precisa sair agora. Algum tempo depois, no prédio do grupo Kingxi, o investidor que o protagonista havia chamado avisa que já chegou e pergunta se Yun quer que ele vá para um local mais próximo. O protagonista responde que não há necessidade. Ele tenta chegar rapidamente, pensando que, se conseguir fechar o negócio, não precisará mais se preocupar com os gastos do hospital com sua irmã. Ao chegar diante do prédio, os guardas pedem que ele pare e perguntam se ele viu o que estava escrito na placa. O protagonista responde que não. A placa dizia que pessoas barulhentas e cães não poderiam entrar. Irritada, Daji diz que não é um cachorro, enquanto o protagonista pede que o deixem passar, explicando que precisa levar Daji com ele. Um homem surge por trás do protagonista, olha para Daji e até gagueja, dizendo que ela finalmente voltou. O protagonista tenta pedir para o segurança deixá-lo entrar, dizendo que não é nenhum vagabundo e que é o senhor Dali. O guarda responde que o protagonista poderia enganar qualquer um, menos ele, um guarda renomado no ramo da segurança. O guarda então pergunta se o protagonista está tentando se passar pelo Sr. Su. O protagonista tenta explicar que não é o Sr. Su, mas sim outra pessoa. No entanto, o guarda não o deixa terminar de falar e o acusa de ser muito corajoso por dizer essas coisas ali. O homem que estava por trás do protagonista se aproxima rapidamente e acerta um tapa no guarda, que pergunta o que deu no homem. Ele responde perguntando se o guarda é cego e, ignorando-o, pede ao protagonista que releve o ocorrido e entre. Daji agradece ao velho homem, enquanto o protagonista fica confuso com sua conduta. Observando o protagonista passar, o homem pensa que precisa avisar sua mestra sobre a chegada deles. Alguns minutos depois, dentro do prédio, a secretária avisa ao protagonista que aquele é o escritório do Sr. Su e pede que ele espere ali por um momento.
Olhando ao redor, o protagonista acha tudo muito luxuoso e bonito. O homem sentado por ali pergunta se ele é o Sr. Su. A secretária informa que, na verdade, o Sr. Su pediu para que o protagonista fosse até ali. O homem começa a se vangloriar por estar trabalhando naquele local há 10 anos e diz que seu nome é Lee Er-gu. Sentando-se de volta no sofá, Lee Er-gu pergunta se a Sra. Su o convidou e se ela também pediu para que ele viesse conversar sobre algum assunto. O protagonista pergunta se o homem quer dizer que ele tem algo a ver com isso. O homem responde que seria impossível que a Sra. Su se envolvesse com alguém como o protagonista. Nesse momento, a presidente do grupo, Su King-yu, entra na sala, dizendo que aquilo é uma grande presunção. Como alguém se atreve a acusar o Sr. Chong-yun dessa forma? Ela dá um tapa no homem presunçoso e, logo em seguida, se curva diante do protagonista, dizendo que está reverenciando seus ancestrais. Yoon fica sem palavras. Su pergunta o que está acontecendo, pois eles não responderam nem falaram nada. O homem diz que seu ancestral não está na forma humana, e por isso ela não consegue falar como um humano. Ajoelhada diante de Daji, Su pensa que entende as intenções de sua ancestral e, já que ela não quer expor sua forma humana, Su decide falar. De repente, Su começa a latir sem parar, deixando o protagonista e Daji confusos. Seu tio, por outro lado, fica completamente chocado com a desenvoltura de sua sobrinha, que sempre foi fria como gelo. O protagonista é posto para fora do escritório, e Su pede para que Yoon espere um pouco do lado de fora. Lee Er-gu, de joelhos, implora para que o protagonista aceite seu respeito, mas Yoon permanece em silêncio. Enquanto isso, dentro do escritório, Su ainda tenta se comunicar com Daji usando a linguagem canina. Irritada, Daji pede que ela pare, dizendo que, mesmo após 100 anos, a geração mais jovem ainda não é muito inteligente. Daji explica que ela não é um cachorro, mas sim uma raposa. Su, finalmente, diz que Daji está disposta a falar com ela e relembra que, 100 anos atrás, Daji veio ao mundo e, em vez de atacar as pessoas, trouxe muita prosperidade à família Su, o que permitiu que eles construíssem suas empresas. Daji diz que não é necessário falar sobre isso e pede para que Su se aproxime, pois precisa que ela faça algo. Daji sussurra no ouvido de Su o que quer que ela faça e pergunta se ela entendeu. Su responde que sim e que viverá de acordo com sua querida ancestral. Alguns minutos depois, Su sai da sala carregando Daji no colo e diz a Yoon que leu sua proposta e que está disposta a cooperar. Nesse momento, Daji pula para o colo do protagonista e ele pergunta se precisa assinar algum contrato para isso. Su responde que os assuntos do protagonista estão diretamente ligados à família Su e, por isso, não precisam de nenhum documento para assegurar o acordo. O protagonista se pergunta naquele momento se tudo isso é realmente tão casual. Algum tempo se passa e a noite chega. O protagonista está dentro de uma mansão e pergunta ao tio Zhao por que ele o trouxe para ali. O homem responde que a senhorita Su comprou aquela casa e que já está em nome do protagonista. Zhao sai rapidamente com o carro, pedindo para que o protagonista vá para a cama mais cedo, pois ele chegará mais tarde. Olhando para dentro do portão, o protagonista pensa que, inicialmente, achou que a família Su estava enganando-o, já que eles não assinaram nenhum contrato. Mas agora, vendo que compraram uma mansão e até a colocaram em seu nome, ele se pergunta se estão provocando-o. Entrando na casa, ele cogita se há algo suspeito nisso, mas, como está muito cansado, decide tomar um banho e descansar para estar preparado quando precisar voltar ao outro mundo. Assim ele faz. Toma um banho e, ao sair, se pergunta onde está Daji. Porém, como ela poderia estar em outro mundo, ele decide apenas descansar. Ao entrar no quarto, ele se depara com Su, que diz que estava esperando por ele há muito tempo, pois comeu um doce muito doce e queria compartilhar com ele. Yoon tem uma visão do paraíso nesse momento e acaba tendo um sangramento nasal de emoção. Su explica que sua ancestral pediu para testar o Xin-Xin de Yoon, mas como ela sempre focou em sua carreira, nunca teve experiência nessa área. Ela completa, dizendo que se não se sair bem, sua ancestral não poderá culpá-la. Su então pergunta o que Yoon está esperando. Nervoso, ele responde que, se ela quiser conversar,
ele pode esperar lá fora. Em seu pensamento, o protagonista teme estar sendo enganado por Sue, já que não tem dinheiro nem poder, mas decide agir mesmo assim. Ele se vira rapidamente e acaba caindo por cima de Sue. Ela comenta que o que sai da boca de um homem é sempre enganação e que ele está indo rápido demais. O protagonista tenta se explicar, dizendo que não é o que ela está pensando e que não é digno de tal coisa. Em seu pensamento, Yoon acredita que primeiro deve se menosprezar e assustá-la, e depois deixá-la recuar. Sue, por outro lado, afirma que o protagonista é muito digno, pois ele é o dono de sua ancestral, e qualquer um que seja contra isso é uma pessoa traiçoeira. Olhando para Sue, o protagonista pergunta se isso é verdade, enquanto Daji aparece e questiona como ele pode cair nesse tipo de papo furado. O protagonista pede para que Daji vá embora, afirmando que Sue é uma boa pessoa, mas Daji morde o dedo de Yoon nesse momento. O protagonista fica muito confuso com a atitude de Daji. Ela continua mordendo seu dedo e sente algo estranho enquanto faz isso. Nesse momento, Yoon começa a se sentir tonto e apaga completamente. Sue pergunta o que elas devem fazer agora. Daji responde que pode absorver a energia de seu hospedeiro para se recuperar e que agora sugou toda a energia dele. Ela então pede para que Sue a ajude. 2 dias depois, ainda na mansão, o protagonista acorda se perguntando por quanto tempo dormiu. Sue e Daji estavam sentadas ao seu lado. Daji diz que, da próxima vez, não drenará tanta energia dele. O protagonista se levanta e pergunta o que está acontecendo, pois sente seu corpo muito pesado. Além disso, ele pede para que Daji explique tudo e que não esconda nada. Daji então decide contar tudo. Algum tempo se passa e o protagonista pergunta se entendeu direito. Foi Daji quem trouxe a riqueza à família Sue há 100 anos, e para testar o caráter do protagonista, a raposa pediu para Sue testá-lo, e então Daji quase sugou toda a energia vital de Yoon para restaurar seu corpo humano. Envergonhado, ele diz que não será a mesma coisa na próxima vez. Daji se levanta e diz que sabia que ele era um dono muito gentil e que agora gosta ainda mais dele. Nesse momento, uma venda surge sob eles. O protagonista pergunta o que está acontecendo, e Daji explica que já se passaram 2 dias desde que ele desmaiou e 3 dias desde que eles voltaram do outro mundo. Desesperado, o protagonista pergunta se já chegou o momento da próxima missão. Ao acordar no outro mundo, uma mensagem do sistema aparece, indicando a missão principal de sobrevivência de 7 dias. O protagonista percebe que Daji voltou à sua forma de raposa, o que ele até acha bom, para não chamar tanta atenção. Ao se levantar, ele se depara com Kai e Xiaoqing, mas algo chama a atenção do protagonista nesse momento. Algumas pessoas estavam sentadas logo adiante. Xiaoqing se aproxima e diz que essas pessoas provavelmente são seus companheiros de equipe nessa missão, mas ela não ganhou nenhum ponto ao identificá-las. O protagonista pensa que é óbvio que não haveria pontos por isso, já que todos chegaram juntos. Observando ao redor, o protagonista percebe que há 7 pessoas ali, 2 a mais do que da vez anterior. Ele então acredita que, quanto mais pessoas, mais difícil a missão será. Decidido, ele se apresenta primeiro como um novato inexperiente e, brevemente, explica tudo o que aconteceu na viagem anterior para os outros. Após a explicação, Yoon ganha 100 pontos, o que o deixa muito animado. Ele continua dizendo que o chefe da missão não irá deixá-los em paz, e por isso precisam descobrir rapidamente pistas sobre ele. Um dos homens, chamado Wang Da-hai, não acredita em nada do que o protagonista diz e ainda suspeita que ele seja um dos sequestradores infiltrados. Da-hai joga várias notas ao alto e pede que o protagonista diga seu preço. A moça ao lado de Da-hai afirma que não há nada que o Sr. Wang não possa resolver. O protagonista encara o homem por um tempo e então caminha em sua direção, segurando uma arma. Yoon diz que já explicou tudo o que precisava e que cabe a Da-hai acreditar ou não, mas pede que o homem não brinque com ele desse jeito. Em seguida, o protagonista pede que os outros relatem o que viram antes de chegarem ali. Um dos homens diz que o sol se transformou em um objeto e o acertou, trazendo-o até ali. A garota de cabelo rosa relata que viveu algo parecido. Ela estava fazendo compras com o Sr. Wang quando uma bola de fogo atingiu os dois, e então chegaram ali.
O protagonista se pergunta se essa bola de fogo seria algum tipo de habilidade. Xiao Qing comenta que talvez esse seja o ataque do chefe que eles estão procurando. Nesse momento, um exército se aproxima, e a líder, chamada Ji Wei, pergunta quem eles são. O protagonista a observa e pensa que essa deve ser a heroína desta vez. Ele se aproxima da pessoa ferida que estão transportando e pensa que essa talvez seja uma vítima do chefe que estão procurando, mas se pergunta por que os olhos dessa pessoa foram queimados. Ji Wei começa a chamar por um médico militar, e um de seus homens diz que o médico parece estar fora do acampamento, sem ninguém saber para onde ele foi. O protagonista empurra Xiao Qing e sugere que, como ela tem algumas habilidades médicas, deveria tentar ajudar. Sorrindo, Ji Wei permite, e nesse momento, o protagonista ganha 10% de favorabilidade com a heroína. Olhando para Xiao Qing, o protagonista pergunta a Ji Wei quem são os feridos, mas a general fica confusa com a pergunta. Sem graça, Yun explica que eles são novos por ali e não sabem muito bem como as coisas funcionam. Ji Wei explica que os feridos são da equipe de exploração que ela enviou há meio mês. A equipe enviou uma mensagem por pombo-correio, dizendo que haviam descoberto a tumba do mestre Kuafu no vale, mas que enfrentaram problemas no caminho. O nome Shi Fan era o único mencionado na carta. Ji Wei ordenou imediatamente que outra equipe fosse resgatá-los, mas logo recebeu uma nova carta da equipe de suporte, relatando que os membros da equipe de exploração sofreram queimaduras graves, enlouqueceram e arrancaram os próprios olhos. Diante disso, Ji Wei ordenou que todos voltassem imediatamente, mas o resultado é o que todos podem ver. Analisando as informações, o protagonista se pergunta se o chefe da missão não está dentro da cidade. Nesse momento, Xiao Qing chama Yun, dizendo que as pessoas já se foram e pergunta como ele quer que ela as salve. Com isso, a favorabilidade da heroína cai, deixando o protagonista chocado. Enquanto isso, na cidade de Duanzhou, a garota de cabelo rosa pergunta ao Sr. Wang se está tudo bem fugirem daquele jeito. Dahai responde que a cidade deve ser cenográfica e que até usaram adereços taoístas. Ele continua, dizendo que ela é jovem e ainda não viu muita coisa no mundo. Olhando para a garota, ele diz que ganha milhões a cada segundo e, por isso, precisa sair rapidamente daquela cidade. Contudo, algo chama a atenção da garota, que fica extremamente aterrorizada. Ela chama o Sr. Wang ao ver uma figura humanoide em cima de uma muralha e pergunta se aquilo também seria algum tipo de adereço. Voltando para onde o protagonista estava, um dos soldados relata para a general que um gigante está atacando. Ela sai andando e pede para que a sigam até a muralha da cidade. O protagonista diz que eles também querem se juntar, e a general o encara por alguns segundos. Enquanto isso, o protagonista pensa que essa seria uma boa oportunidade para conseguir mais pistas sobre o chefe. Yun continua falando, dizendo que ela não precisa se preocupar com eles, pois, mesmo sendo novatos, sabiam o que enfrentariam ao entrarem para o exército. Ao ouvir as palavras do protagonista, Ji Wei se pergunta se ele está escondendo o fato de ser, na verdade, um veterano de batalhas. Mais uma vez, ele ganha pontos de favorabilidade com ela. A general decide levar todos e pede que distribuam armamento para eles. Dentro do salão de armas, o protagonista pergunta se eles podem mesmo escolher uma arma, e o soldado responde que sim, pois não sentem pena de perder uma ou duas armas. Yun então pede para que todos escolham suas armas primeiro e ele escolherá depois. Xiao Qing comenta que o protagonista é muito gentil, enquanto Kai diz que quer o conjunto completo. O soldado, olhando para o protagonista, se pergunta por que ele é tão gentil. Afinal, há tantas armas que não faria diferença quem escolhesse primeiro. O soldado, então, se vira e diz que irá escolher primeiro, pois a guerra não espera por ninguém. Voltando à linha de frente de defesa, a general está ordenando que os arqueiros ataquem. Ela pensa que acreditava que a raça dos gigantes estava extinta e nunca imaginou que seriam atacados novamente. Está preocupada se a grande muralha, construída há 200 anos, resistirá. As flechas acertam diretamente o gigante, mas ele rapidamente decide revidar, acertando um soco na muralha e derrubando diversos soldados com o impacto. Com a cratera formada, o titã começa a tentar entrar por ela. Dahai e sua mulher estavam bem diante da besta colossal. Ela diz que está com muito medo, mas, nervoso, ele responde sorrindo que isso deve ser uma grande filmagem.
um dos soldados pede para que os lanceiros se preparem. Dahai vê a formação dos homens e pede para que liguem para o diretor, pois gostou do filme. O gigante atravessa a muralha, e os homens aproveitam para lançar suas lanças, mas o titã acerta vários deles com um golpe. Assustada, a general diz que o que mais temia aconteceu. Um dos soldados pergunta ao outro se ele não ouviu as ordens da general e pede que vá rapidamente. Ji Wei pergunta onde está o novo recruta, e outro soldado sugere que ele tenha fugido da batalha. Ela responde que era de se esperar, pois é da natureza humana, e eles são novatos, nunca estiveram no campo de batalha. A general pensa naquele momento que o protagonista só é um homem de palavras bonitas e que não deveria esperar nada dele. Mais uma vez, os pontos de favorabilidade diminuem. Enquanto isso, o Sr. Wang se abaixa perto de um dos soldados abatidos e se assusta ao perceber que aquilo não é uma filmagem. O titã se volta para eles. A mulher pergunta o que devem fazer, e Dahai diz para ela não ter medo, pois são apenas efeitos especiais. No entanto, a mão do gigante se aproxima da mulher, que, desesperada, começa a xingar Wang Dahai e diz que não o deixará escapar, nem que seja como um fantasma. Dahai, olhando para trás, pensa que as mulheres são estúpidas e que ele poderia comprar até mesmo um fantasma com dinheiro. Ele acha que seria uma honra para ela morrer por alguém como ele, já que ela tem uma vida humilde. O gigante, então, a segura. A general pergunta se os soldados enviados para transportar os canhões já chegaram, e um deles chega informando que todo o arsenal, incluindo os canhões, desapareceu e não sobrou mais nada. A general fica incrédula ao ouvir isso. Os soldados começam a cochichar, acreditando que sem as armas a cidade será destruída, e eles não querem morrer ali. Um deles se ajoelha, se perguntando como isso é possível, já que o arsenal estava completamente vazio. Mas uma voz é ouvida, dizendo que isso não é totalmente verdade. O protagonista chega, dizendo que deixou a general esperando por muito tempo. Olhando para ele, Ji Wei pensa que, quando os soldados estavam pensando em fugir, ele apareceu. Mais uma vez, o protagonista recupera os 20 pontos de favorabilidade com ela. Um dos soldados pergunta qual será a vantagem da presença do protagonista e completa, dizendo que um recruta pequeno deveria parar de agir como se fosse um grande homem. O protagonista, então, começa a invocar todas as armas, afirmando que todos os medos resultam de poder de fogo insuficiente. Ele pede para que a general observe tudo com atenção. O titã é atingido nesse momento por todos os ataques que nosso protagonista lançava com as armas. O titã, então, cai ferido após ser atingido por todos aqueles golpes, e uma mensagem do sistema aparece, parabenizando pela conclusão da missão de derrotar o gigante. Confiante, o protagonista fala com a general, dizendo que não a decepcionou. Orgulhosa, ela confirma, e afirma que ele merece todo o crédito por essa batalha. Um dos soldados, ao ver o canhão, percebe que lhe parece familiar, e então entende que essas são as armas que foram roubadas. O homem aponta para o protagonista e grita, dizendo que foi ele quem roubou as armas. A general atinge o soldado e manda ele se calar, afirmando que um talento como o de Yun é muito raro no exército. Ela se vira para os outros soldados e diz que já sabia que foi ele quem esvaziou o arsenal, mas, se não fosse por isso, os canhões não teriam sido reposicionados a tempo, e o gigante teria massacrado toda a cidade. Os soldados tentam argumentar, dizendo que também contribuíram, mas agora estão sem armas. Mesmo que avancem, não conseguirão causar mais nenhum dano naquele monstro. O protagonista se aproxima e diz que tem armas, e pede para que escolham as suas. Os soldados ficam felizes ao receber de volta suas armas, além de admirados pela rapidez com que o protagonista as trouxe até ali. No entanto, o soldado que estava caído no chão comenta sarcasticamente que o protagonista é muito generoso, pegando as coisas dos outros desse jeito. A general, orgulhosa com o novo recruta de seu exército, acha que o protagonista é muito altruísta e justo. Nesse momento, o protagonista fica feliz, pois a favorabilidade da general chega a 40%. Ela olha para o soldado caído e pergunta qual a utilidade de estar ali se só serve para zombar do protagonista. O soldado tenta responder, mas desiste. A general, em seus pensamentos, acredita que seja inveja, mas pede ao homem, silenciosamente, para parar de falar sobre isso, pois, se continuar,
o herói será punido. Algum tempo depois, todos se reúnem ao lado do gigante. O protagonista comenta que o gigante não usou nenhum ataque de bola de fogo, deduzindo que ele não é o chefe daquele lugar. Um dos soldados se aproxima da general e pergunta o que devem fazer com o corpo do gigante. Xiao Qing rapidamente sugere dissecá-lo, animada por nunca ter dissecado um corpo tão grande antes. Ela quer saber como é e puxa um bisturi muito afiado. O protagonista e a general ficam sem palavras. O protagonista, lembrando que a general enviou uma equipe de exploração, questiona sobre o único sobrevivente, que estava em estado crítico. Ele pergunta onde está a equipe de resgate nesse momento. Nervosa, a general responde que há um sobrevivente que está praticamente ileso. O protagonista pergunta por que ela não contou isso antes, e ela pede para que ele a acompanhe, pois levará Yun até o sobrevivente da equipe de resgate. Alguns minutos depois, em outro ponto da cidade, a general aponta para um prédio e diz que o sobrevivente está ali. Observando a estrutura, o protagonista pergunta se ela mantém algum prisioneiro no local. A general nega e explica que foi a pedido dele. Ela também pede para que, ao entrar, fechem imediatamente a porta, pois a luz solar parece irritá-lo de alguma forma. O protagonista puxa Xiao Qing e pede para que ela vá com ele. Confusa com a atitude repentina, Xiao Qing pergunta por que ela foi chamada. Yun responde que, como ela é a única médica disponível, precisam pelo menos tentar falar com o sobrevivente e verificar seu estado. Ao tentar abrir a porta, uma voz desesperada é ouvida de dentro da sala, perguntando quem abriu a porta e dizendo que eles irão descobrir. O protagonista pergunta a Xiao Qing se ela consegue enxergar algo, mas ela responde que não consegue nem ver os próprios pés. O protagonista se pergunta por que ele consegue ver, e Daji responde que isso ocorre por causa da visão noturna que ela possui e está compartilhando com Yun. Ela continua explicando que tudo o que ele vê no momento é por meio das ondas de energia que ele emana ao passar pelos locais, como um sonar. O protagonista entende e comenta que é por isso que está vendo tudo em tons de cinza. Xiao Qing pergunta com quem o protagonista está conversando, dizendo que não consegue enxergar nada, e pergunta se não poderiam abrir pelo menos uma janela. O protagonista segura a mão dela e pergunta se ela se esqueceu do que a general Mu disse. Nesse momento, algo chama a atenção do protagonista. O homem que estava à sua frente está cercado por múltiplos olhos. Ele começa a gaguejar, pedindo para que não abram a janela, pois eles verão tudo. Em seguida, o homem começa a falar coisas sem sentido e repetitivas. O protagonista pergunta a Daji se ela também viu aquilo. Daji responde que são liberações de energia espiritual materializada por algum ser. Ela continua explicando que o homem sempre diz que eles irão ver, e normalmente a materialização da energia assume a forma semelhante ao ser, mas ela acredita que o sobrevivente se refere aos olhos. O protagonista, então, conclui que o que estão vendo não é real, apenas uma forma de assustar as pessoas. Daji alerta que Yun não pode afirmar isso de forma tão simples, pois aquilo ainda pode atacar alguém. O protagonista tenta falar com o homem, dizendo que a general Mu os mandou e que querem fazer algumas perguntas, mas o homem, transtornado, começa a falar rapidamente para que não perguntem nada, alegando que não sabe de nada. Ele termina dizendo que eles irão encontrá-los. O protagonista observa que o homem tem muito medo dos olhos e que, dessa forma, não conseguirão obter informações a menos que façam algum movimento. Daji pergunta que tipo de movimento seria esse. O protagonista, então, lança Daji para longe, na direção oposta ao homem, e a energia materializada agarra Daji nesse mesmo instante. O protagonista pergunta ao homem se agora ele pode contar o que aconteceu. O homem, ainda confuso e assustado, começa a narrar que a equipe de exploração descobriu a antiga tumba do lendário gigante Quafu, e quando sua equipe de resgate chegou, a tumba já estava aberta. Ele conta que viu o enorme corpo de Quafu, que mesmo após milhares de anos ainda estava intacto. No entanto, os olhos haviam sido removidos, deixando grandes buracos negros, e o corpo estava coberto de marcas borradas. O sobrevivente lembra que todos, exceto ele, tocaram no corpo, e todos foram queimados, embora não houvesse nenhum fogo visível,
pois ele não viu nada ao redor das pessoas. Ele acredita que seja algum tipo de veneno presente no corpo de Quafu. O protagonista reflete sobre os fatos e pergunta o que isso tem a ver com o medo do homem de ser descoberto por eles. O homem começa a tremer, dizendo que tudo o que viram e sabem foi o que eles permitiram que vissem, mas ele completa dizendo que viu isso, não através dos seus próprios olhos. Nesse momento, um grande raio atravessa a sala, passando ao lado do protagonista e do soldado, assustando-os. O raio foi tão forte que atravessou as paredes do prédio, e a responsável por isso foi Daji, que, revoltada, pergunta como aquela coisa ousa atacá-la com uma energia meia-boca materializada. O protagonista, irritado, questiona a abordagem de Daji, especialmente em um momento tão crucial. Nesse instante, ele nota uma máscara estranha em sua mão e se lembra do sobrevivente. Olhando ao redor, ele percebe onde o homem estava e comenta que isso não é bom. O soldado, que havia tirado os próprios olhos, diz que descobriram essa máscara na tumba e pede ao protagonista que a mantenha segura. Yun tenta convencer o homem a não fazer nada imprudente, mas ele responde que já é tarde demais, pois eles já o descobriram, e por isso seu corpo está fora de controle. Ele acredita que já deveria estar morto há muito tempo. O homem, caindo no chão, diz que o único motivo de ainda estar vivo é porque abandonou seus companheiros e fugiu. Agora, ele só quer voltar para o lado deles e lutar novamente. Suas últimas palavras são direcionadas ao protagonista. Ele diz que ouviu falar de Yun e que ele tem muita coragem, algo que lhe faltou naquele momento. O homem faz um último pedido, que o protagonista não confie em seus olhos, pois é assim que eles os monitoram. Sua última frase foi: Quafu perseguindo o sol. O protagonista, sentindo-se impotente, apenas vê o homem seguir seu destino, ainda em choque e sem conseguir expressar reação. Em seus pensamentos, ele só consegue pensar que estava diante do homem e, mesmo assim, não conseguiu salvá-lo. Daji, que estava no ombro de Xiaoqing, pergunta o que está errado com seu mestre. Xiaoqing responde que Daji não entenderia, pois não é humana. Xiaoqing, então, pergunta a Daji se sabe qual é a coisa mais dolorosa do mundo. Antes que Daji responda, Xiaoqing já completa, dizendo que é quando um ser vivo começa a desaparecer lentamente diante de você, e não há nada que possa ser feito para salvá-lo. Xiaoqing se assusta e pergunta se Daji não era um cachorro, questionando por que está falando agora. Daji, ofendida, responde que não é um cachorro, mas uma raposa, e pergunta se aquele é realmente o momento para focar nisso. Daji, então, pergunta a Yun o que eles devem fazer agora. O protagonista pergunta a Xiaoqing se ela conseguiu descobrir algo. Xiaoqing responde que o homem falava sobre os olhos e ser monitorado, e que ele pode ter razão. Ela explica que os olhos têm um sistema imunológico diferente, e por isso podem ser atacados por bactérias que causam doenças oculares. Embora essa teoria não seja confirmada, muitas pessoas acreditam que os olhos são parasitas do corpo humano. Ela continua, dizendo que, ao ver os olhos do gigante, percebeu que seus globos oculares estavam completamente mortos. Isso indica que, quando o gigante atacou a cidade, ele estava completamente cego. O protagonista, então, conclui que o chefe daquela vez estava relacionado aos olhos. Ele também questiona se o soldado tinha medo dos olhos, porque, à luz, eles conseguiam ver tudo. Além disso, Yun se pergunta sobre o que o homem estava falando ao mencionar Quafu perseguindo o sol. Algum tempo depois, ainda naquele edifício, a general pede para os homens levarem o soldado e lhe darem um enterro digno. O protagonista, vendo toda aquela cena, ainda se pergunta o que aquela frase queria dizer. Um dos homens que estava ali, ouvindo o protagonista murmurar, diz que na mitologia antiga existia uma montanha majestosa e imponente no deserto, e nas profundezas dessa montanha, cercada de florestas, vivia um grupo de gigantes. Eles eram fortes e viviam sem preocupações, e o nome do líder deles era Quafu. O homem continua sua explicação, dizendo que houve um ano em que o sol estava muito escaldante, afetando as pessoas. Colheitas foram perdidas, árvores e rios secaram, e o calor era tão intenso que muitas pessoas faleceram. Quafu, vendo aquela situação, disse que o sol era odioso e que iria persegui-lo, dominá-lo e fazer com que o sol o obedecesse. O povo de Quafu tentou convencê-lo a desistir dessa ideia,
mas o gigante estava determinado a fazer o sol obedecê-lo. No entanto, o homem conclui que Quafu acabou falhando e morreu de exaustão. Uma moça surge e diz que ouviu uma história diferente. Na versão dela, Quafu conseguiu alcançar o sol e até lutou bravamente com ele. Segundo essa versão, os gigantes eram os ancestrais dos humanos e não tinham olhos. Ela continua contando que Quafu perseguiu o sol por vários lugares, até chegar ao Vale de Tang, onde travou uma luta feroz e conseguiu derrubar um dos sóis. Mas, quando aquele sol caiu, as chamas de sua queda atingiram o rosto de Quafu, abrindo 2 buracos no seu rosto. A partir disso, os humanos começaram a ter olhos, que, apesar de estranhos, foram passados de geração em geração. O homem então responde que, de acordo com a história dela, talvez o sol mencionado não seja o mesmo que conhecemos. Ele sugere que o sol do mito pode ser algum tipo de alienígena, e que os humanos poderiam estar resistindo a uma invasão. O homem conclui que todos foram parasitados, e esses parasitas são os olhos. O protagonista então pergunta: então, para resumir, os humanos não tinham olhos e esses parasitas usam os corpos humanos para se reproduzir? Xiao Qing diz que isso é impossível. O homem, que limpava seus óculos, responde que essa foi apenas uma dedução que fez com base na história que a moça contou. Ele conclui que todos que estão parasitados são as pessoas deste mundo, e que por serem estranhos, eles ficarão bem quanto a isso. Aliviada, Xiao Qing diz que ele deveria ter dito isso antes, pois ela ficou assustada. Nesse momento, uma grande onda de poeira é vista se aproximando. Diversos soldados estavam marchando em direção ao protagonista e aos outros. Eles cercam o protagonista e os demais. Xiao Qing, irritada, pergunta a Yun se ele não sente que algo está faltando. Ela diz que Kai desapareceu novamente e os abandonou ali. A general, assustada, diz que aqueles são os guardas imperiais e pergunta o que estão fazendo. Apontando a espada para o protagonista, o líder da guarda imperial pergunta se foi ele quem empurrou um dos soldados há pouco. Ele continua dizendo que receberam uma ordem informando que o protagonista e os outros estavam causando problemas na cidade e que deveriam ser presos. A general segura a lâmina da espada e diz que aquele soldado caiu sozinho do prédio, completando que isso não tem nada a ver com Yun. Ela pensa que isso aconteceu recentemente e se pergunta como o exército imperial saberia disso tão rapidamente. O líder da guarda, com um sorriso bizarro, diz que o imperador Khan afirmou que eles eram culpados. A general questiona se ele insinua que ela é cúmplice por estar defendendo o grupo. Ela ia dizer algo, mas o protagonista a interrompe, pedindo para ela esquecer isso e tomar cuidado com a mão. De costas para o homem, a general diz que aquele é Ling Tian, um guarda muito próximo ao imperador Khan, e que ele não é uma boa pessoa, agora tentando incriminar Yun. Ela pensa que, se não intervir, como um simples recruta como Yun poderia lidar com isso. O líder da guarda diz à general para cuidar da própria vida, pois ela não vai querer ser chamada ao palácio mais tarde. O protagonista então ativa suas habilidades e diz que vai cuidar da situação. Assim, Daji aparece em sua forma real, mas dessa vez com o elemento raio, atacando diretamente o líder da guarda. Uma nuvem de poeira é vista no meio da confusão. O protagonista diz à general que já conversou com aquele homem e que ele não pareceu tão teimoso quanto a general sugeriu. O líder da guarda aparece todo arranhado e diz que sabia que o protagonista e os outros eram pessoas excepcionais e que, caso precisem de algo, é só chamá-lo. A general fica chocada ao ver a mudança de personalidade do homem e pensa que nem a própria mãe dele o reconheceria. Ela reflete sobre como o protagonista é forte e se sente admirada, com a favorabilidade chegando a 50%. Yun pergunta ao líder Ling se eles não iriam ao Palácio Khan. O homem responde que o protagonista não precisa chamá-lo de líder e que eles apenas darão um passeio no palácio, pois é como voltar para casa. A general alerta o protagonista, dizendo que o imperador Khan tem mais de 300 anos de sabedoria e que, quando forem visitá-lo, é melhor ter cuidado com o que dizem. Yun agradece pelo aviso. A general continua preocupada em relação ao protagonista e se pergunta se eles estavam de olho nos recrutas o tempo todo. Nesse momento, um soldado vem correndo dizendo que tem algo urgente para relatar. Ele informa que chegou a lista do exército
e nela consta que não recrutaram nenhum soldado recentemente. Confusa, a general pergunta o que ele quer dizer com isso. O soldado continua dizendo que no campo de treinamento, onde conheceram aqueles novos recrutas, foi encontrado um corpo irreconhecível. Ele também comenta que as vestes do corpo eram muito estranhas, completamente diferentes das pessoas dali, e mais parecidas com os trajes dos supostos novos recrutas. Alguns minutos depois, eles chegam ao palácio de Khan, e o líder da guarda anuncia a chegada deles. O imperador Khan os recebe dizendo que fizeram um bom trabalho. O protagonista, observando o imperador, se pergunta por que ele está tão coberto e acha que aquela máscara é muito familiar com a que ele recebeu. A diferença é que Khan consegue enxergar através da máscara. Xiao Qing utiliza sua habilidade de visão e se assusta ao ver o corpo do imperador Khan. Ela diz ao protagonista que algo não está certo com esse Khan, explicando que, pelo fato de ele estar todo coberto, ela usou sua habilidade de visão e olfato, e percebeu que o corpo do imperador Khan claramente não tem sinais vitais, o que significa que deveria estar morto, mas está sentado diante de todos. O protagonista olha para ela desconfiado, mas não diz nada sobre isso. O imperador agradece a todos por terem vindo de tão longe e lidado com o gigante por eles, mas continua dizendo que eles não deveriam ter jogado aquele soldado inocente do prédio, pois nenhum deles é de fato de algum lugar dali, muito menos novos recrutas. Enquanto o protagonista e os outros são cercados, o imperador Khan pergunta se eles têm noção dos atos que cometeram. Os soldados começam a criticar e questionar por que o líder da guarda não pegou sua espada e seguiu as ordens do imperador Khan. Em seus pensamentos, o líder Ling apenas pede para que todos calem a boca, pois ninguém ali viu o tamanho do poder de Yun. Nesse momento, Khan diz que poderia dar uma chance a todos, contanto que se juntem oficialmente ao seu exército, para continuar resistindo ao ataque dos gigantes. Com isso, Khan deixaria aquela conversa para trás. O protagonista diz a Khan que sabe que o soldado não foi empurrado do prédio. O imperador responde que, se o protagonista disser que Yun não empurrou, então ele não empurrou, mas que essa é uma escolha do protagonista. Os outros membros da equipe se perguntam se realmente tem algum tipo de escolha. Uma voz surge, dizendo que é claro que todos têm escolhas. Xiao Qing pergunta quem disse isso, e ao olhar para o imperador Khan, vê que um homem estava lá, o tomando como refém, e assume que foi ele quem disse aquilo. O líder da guarda saca sua espada e ordena que todos os soldados fora do salão sejam chamados imediatamente. Xiao Qing, assustada, diz ao protagonista que aquela pessoa parece muito com Kai. O protagonista pede para ela ser mais confiante em suas palavras. Xiao Qing responde que, se for assim, vai parecer mais com Kai. O protagonista brinca que ela deveria deixar o time deles. Kai então diz ao protagonista que eles nasceram na realeza. O guarda Ling fica chocado, pois, quando disse ao protagonista que seria como um passeio para casa, era apenas uma forma de ser gentil. Xiao Qing pede para Kai desistir, pois há guardas imperiais por toda parte. Kai responde que as mulheres irão desacelerar sua lâmina. Os soldados entram na sala, gritando desesperadamente pelo imperador Khan, mas Kai é lançado para longe por um ataque de fogo imenso. Khan se levanta com uma esfera que parece um olho em sua mão e pergunta se essa formiga inútil quer mesmo humilhá-lo. Ele se vira contra o protagonista e diz que chegou a vez de Yun, afirmando que quem não se submeter a ele será pulverizado. Em seguida, lança mais um ataque de fogo. Xiao Qing se assusta, enquanto o protagonista ativa sua escama de dragão. Vendo todas as evidências que procurava, o protagonista se pergunta se Khan seria o chefe, boss, que eles estão buscando. O ataque estava prestes a atingir Yun e Xiao Qing, mas o protagonista ativa sua transformação. Nesse momento, grandes e longas pernas surgem diante dele, protegendo-o do fogo. A garota que contava a história antes diz que foi muito bom ter substituído seus olhos por olhos humanos, pois finalmente conseguiu encontrar o cachorrinho do sol. Sorrindo, ela pergunta se ele quer se juntar ao lado de Ling Ling. Xiao Qing, olhando para a situação, pergunta se ainda tem alguma escolha. Nesse momento, a gigante é cercada pelo poder de Khan, que diz que, mesmo que um inseto seja grande, ele ainda pode ser torrado. Continuamos no próximo episódio.
Para mais vídeos como este, se inscreva no canal e não se esqueça de conferir nossas playlists para conhecer mais obras como esta. Até a próxima!